Esse garoto nasceu em uma família de guerreiros lendários, onde tinha tudo para viver uma vida perfeita, mas sua vida virou um inferno. Seu pai o odiava, sua mãe morreu ao dar à luz e seu tio queria exterminar toda a sua linhagem. A única pessoa que realmente se importava com ele era seu irmão mais velho. Ele treinou o garoto, o protegeu de bandidos, até comeu uma minhoca no lugar dele quando foram sequestrados. Ele agiu como um verdadeiro irmão. Como esse garoto parece ter nascido para sofrer, seu irmão teve que partir para o próprio bem. Acredite em mim. Quando você descobrir o motivo, duvido que vocês não fiquem emocionados. Houve um dia em que ele levou várias chicotadas dos bandidos na cidade, e mesmo assim, ele continuou segurando aquela espada. A única coisa que restou de sua família foi aquela espada, que também foi a última coisa que seu irmão deixou para ele se lembrar. Por isso, ele protegeu a arma com sua vida. Depois daquele dia, ele decidiu nunca mais baixar a cabeça para ninguém. Começou a treinar duro, se esforçando ao máximo para um dia se tornar o maior guerreiro lendário da história. Agora vamos voltar e ver como tudo começou. Seu nome é Boris Guinaman, o segundo filho de Gurtin Guinaman, senhor de Longard, em Travich. A história volta 12 anos para a casa dos Guinaman, onde a família o recebe, mas sua mãe morreu ao dar à luz. Alguém diz que é trágico que ele cresça sem ela. Ainda assim, eles lembram a ele que tipo de família ele nasceu. Os Guinaman são guerreiros famosos, então esperam que ele também se torne um. Um dia, ele e seu irmão mais velho, Yevgen e Jinmen, herdarão os tesouros da família, a armadura guardiã da neve e a espada do inverno. Eles também sussurram que a senhora da casa se foi, e o mestre pode odiar filhos mais novos, mas o jovem mestre Yevgen e Jinmen é gentil, então provavelmente se importará com Boris. Dizem a ele para se concentrar em ficar vivo, pois as pessoas em Travich estão morrendo na revolução. Seu tio foi expulso da família e agora tenta iniciar uma revolução própria. Por causa disso, todos podem ser mortos. Mesmo assim, alguém da família sobreviverá, e os Jinman se vingarão. Eles nunca esquecem. Nem o amor que recebem, nem a bondade, e nunca qualquer mal que lhes façam. Mais tarde, um Yevgen mais velho diz a Boris que ele precisa sobreviver até o fim do mundo. Ele também está mais velho e diz que escolheu confiar nele. Com o prólogo terminado, a história volta para a casa dos Jinman. Uma criada avisa Boris que algo maligno vive perto do lago Emera, e implora que ele se lembre de suas palavras. De qualquer forma, ele nunca deve ir lá. Algo maligno espera naquele lago, especialmente em noites tempestuosas como esta. Dizem que um monstro de olhos vermelhos espera lá por quem se aproximar. Por isso, ele deve ficar longe do lago Emera. Yevgen Dinamin pergunta se foi isso mesmo que a criada disse a ele. Boris diz que sim, e todos os outros dizem a mesma coisa. Não importa o que aconteça, fique longe daquele lago porque um espectro de olhos vermelhos vive lá. Yevnan segura seu rosto e diz para ele não se preocupar com coisas assim. Boris se ilumina, e Yevnan sorri calorosamente, prometendo que sempre estará lá por ele. Ele diz que o sorriso de Yevnan parece mais brilhante do que o normal, embora de alguma forma pareça um pouco estranho. Ele ainda sorri de volta e diz, tudo bem. Yevnan bagunça seu cabelo, brincando que parece um ninho de pássaros, e que os pássaros precisam voar para fora. Então ele o toca com uma espada de madeira, e diz que é hora do treino que prometeu. A mão de Boris treme ao pegar a espada. Ele avança, mas Yevnan desvia facilmente e diz para não atacar de longe. Primeiro, precisa estar na distância certa. As espadas de madeira se encontram, e Yevgen diz que a postura dele não está ruim. Boris fica claramente feliz em ouvir isso. Então ele diz que vai atacar de verdade agora, e Yevgen melhor se preparar. Ele avança de novo, e Yevgen finge que perdeu, caindo enquanto o agarra. Ele pergunta por que caiu. Rindo, Yevgen diz que o empurrou. O pai deles, Jerkin, observa pela janela. Alguém próximo comenta que Yevgen realmente mimava o irmão mais novo. Jerkin estala a língua e diz que isso é patético para o herdeiro da família. Não é hora de brincar. Então, uma tosse surge na sala, e Jerkin fica alarmado. Do lado de fora, Yevgen diz a Boris para tentar de novo. Ele se pergunta sobre a sensação estranha no peito, mas Yevgen continua ensinando e diz para ele segurar a espada firme. Quando ataca de novo, Yevgen se surpreende com o quanto ele melhorou e bloqueia o golpe, elogiando-o. Mas então Yevgen perde o controle da espada e tenta avisar Boris que ele está muito perto. A espada de madeira acerta sua cabeça, e ele cai no chão. Yevgen entra em pânico e fica se desculpando, jurando que não vai acontecer de novo. Ele diz que sentiu um medo repentino, como se alguém estivesse tentando matá-lo, e então começa a desmaiar. Um homem corre e diz para eles não voltarem para a propriedade, e Yevgen pergunta o que aconteceu. Ofegante, o homem diz que Vlado Jinmen, o mais velho, voltou. Tanto ele quanto Yevgen sentem um frio na espinha. Ele percebe que aquela sensação estranha que teve era real. Ele não consegue controlá-la, mas sempre aparece quando algo ruim está prestes a acontecer. De volta à propriedade, um homem desce do cavalo e diz que quase não passou tempo, mas os cães já esqueceram seu mestre. Ele olha para um e o chama de tolo. Então corta para Jerkin em seu escritório. Seu assistente o chama e pergunta se devem deixar o visitante entrar. Jerkin baixa o olhar e relutantemente diz que sim. A porta se abre, e Vlado Guinaman entra, dizendo que faz tempo. Ele é o irmão mais novo de Jurkin.
Jurkin diz que se passaram 5 anos desde que o expulsou, e está surpreso que Vlado ainda esteja vivo. Vlado pergunta se ele está chateado em vê-lo e sorri. Jurkin diz que não sabe por que ele está aqui, a menos que tenha vindo para morrer. Vlado pergunta se vê-lo é realmente tão decepcionante, então Jurkin se pergunta por que ele se deu ao trabalho de vir até aqui. Vlado diz que nada aqui mudou. Está tudo apenas mais velho agora. Ele diz a Jerkin para lhe oferecer uma bebida, já que ele veio em meio-dia para conversar. As bebidas são servidas. Vlado se senta. Depois de um gole, pergunta a Jerkin se ele se lembra da infância deles, de como costumavam treinar no campo. Ele ainda lembra do som das espadas colidindo. Naquela época, pulavam o treino e aprontavam. O pai sempre repreendia Jerkin por não agir como o filho mais velho. Vlado via que isso o irritava. Jerkin o interrompe e pergunta: "O que você quer?" Vlado diz que ele ainda é impaciente. Bate o copo e vai direto ao ponto. O príncipe eleitor Katsia o apoia. Quando o príncipe eleitor virar eleitor-chefe, Jerkin será um problema. Por isso voltou, para garantir que o lado da família dele sobreviva. Jerkin se vira e diz: "Se é só isso, pare de me fazer perder tempo." Vlado suspira e lembra: a mansão não é só sua. Os pais deixaram para os dois. Jerkin cerra os dentes de raiva e pergunta se Vlado esqueceu o que fez. A irmã deles morreu por sua causa. Esqueceu Yenitka Gnamã? Vlado ri e manda pensar bem. Sério, pergunta: como isso foi minha culpa? Jerkin diz que, sem seu esquema sujo, ela e o noivo estariam vivos. Vlado suspira e diz: não fui eu que levei Iene Diamon àquele fim. Foi Jerkin. Jerkin arremessa o copo e exige saber como ele pode dizer algo tão absurdo. Vlado limpa o rosto e diz: Jerkin ainda é horrível, mesmo depois de tanto tempo. Ele diz que todos na família são teimosos e pergunta se Jerkin acha que os filhos dele serão diferentes. Jerkin grita para ele sair. Vlado se endireita e diz: Jerkin, lembre-se disso. É a última chance. Por serem irmãos, veio disposto a perdoar tudo. O príncipe eleitor também vai ignorar. Sorrindo, ele diz que Jerkin só precisa entregar o kit de inverno. Jerkin saca a lâmina e aponta para Vlado, mandando-o sair. Diz que mesmo que morra, Vlado não terá nada dele. Vlado zomba e diz que Jerkin é tão tolo quanto pensava. Ele avisa que vai pegar tudo e ver quanto tempo Jerkin aguenta. O nome do atendente é Tolk. Jerkin manda Tolk começar os preparativos. Mais tarde, Yevgenin pergunta onde está o pai. O homem que os avisou diz que está no segundo andar. Yevgenin pergunta se Tolk já desceu. O homem diz sim. Yevgenin abre a porta e diz: hora de usar o kit de inverno. Boris se choca. O kit de inverno é uma armadura, conquistada após matar um Lorde e 99 inimigos. São a Snowguard e a espada Winterer, tesouros da família Jamon, só os mais fortes os empunham. Com o tempo viraram lenda, agora estão nas mãos de Yev Jamon. Ele saca a Winterer, e Boris se surpreende. Jerkin diz a Yev Jamon: tenho algo para te mostrar. Em flashback, Jerkin diz que Yev Jamon deve ter ouvido do tesouro que seu bisavô e filho ganharam, Winterer e Snowguard, o kit de inverno. Yevonin achou que era um rumor, e Jerkin diz: foi de propósito. O avô deu uma peça a Vlado Geminin e outra a ele, esperando que os irmãos trabalhassem juntos, mas errou. O kit de inverno só revela seu verdadeiro poder quando as duas peças são usadas juntas. Jerkin diz que Yevonin faz 20 anos este ano, então ele precisa aprender o que significa ser herdeiro da família de Umanin. Se o perigo chegar, ele deve fugir com o kit, e Yevgenin fica atônito. Jurkin diz que, aconteça o que acontecer, ele deve sobreviver e proteger o tesouro da família. O futuro da família depende dele, não importa o que aconteça, ele não pode perdê-lo. Jerkin pergunta se Yevdanin está de pé. De volta ao presente, os dois estão deitados na cama. Boris diz que parece incrível, e Yevdanin pergunta qual ele gosta mais. Ele diz que a armadura parece muito pesada, então a espada é mais legal. Yevdanin diz que ele pode ficar com Winterer, então diz que vai dar a ele quando ele for velho o suficiente para usá-la, e deixa ele tentar segurá-la, mas a espada cai imediatamente. É muito pesada para Boris. Yevdanin ri e diz que ele chega lá na próxima vez. Enquanto o ajuda a levantá-la, ele diz que o Winterer é a espada dele. Depois disso, Yevgenin sempre dizia a ele que a espada pertencia a ele. Por causa disso, ele começou a acreditar que realmente era sua. Mas comparado ao irmão mais velho, ele ainda é apenas uma criança. A espada deveria realmente pertencer a Yevgenin. Yevgenin diz que o tio deles começou uma rebelião, e o pai já sabia que isso poderia acontecer, então agora eles têm que seguir o plano. Ele diz a Boris para não ter medo. Isso faz lembrar de algo que Tolkien uma vez lhe disse sobre rebeliões familiares. Em uma luta assim, só existem vencedores e perdedores. Não há certo ou errado. Mesmo que muitos morram, ninguém é punido. Ninguém vai admitir o que aconteceu ou lamentar os mortos. Como membro dos trebuchês, Boris entenderia que, quando chegasse a hora, essas palavras ecoariam em sua mente enquanto Yevgenin pega a espada e diz que vai pegá-la emprestada por enquanto.
Ele vê que ele está perdido em pensamentos. Ele agarra o lençol com força e diz que Yevgeny não precisa devolver. O pai lhe entregou a espada pessoalmente, então ele precisa sobreviver e se vingar. Yevgeny apenas o observa por um momento, depois coloca a mão em seu ombro. Ele diz que o Winterer é de Boris e que não vai pegá-la sem permissão. Uma vez que a rebelião termine, ele a devolverá. Ele baixa os olhos, dizendo que não consegue nem segurá-la. Yevgeny lembra que eles a seguraram juntos antes. Está pesada agora, mas um dia ele será forte o suficiente para usá-la, então ele o abraça e diz que ele consegue. Ele é um guerreiro, assim como seu nome significa. Então o nome de Boris provavelmente significa guerreiro em sua língua, então algo soa do lado de fora. Eles olham pela janela e veem chamas. Yevgeny diz que começou, e os dois ficam rígidos. Do lado de fora, soldados gritam que hoje a cabeça da família Gentleman será substituída. Eles ordenam que todos joguem suas armas, se rendam e sirvam ao novo mestre para restaurar a família. Jerkin, calmo, diz que os fracos, influenciáveis, já se foram. Não é como antes, com o pai no comando, mas soldados leais ainda estão aqui. Ele abre a janela e grita que quem invadiu Longard será julgado. Os soldados o veem no terraço. Jerkin os desafia a parar de se esconder como covardes e manda Touka se preparar. Touka ergue a mão, e um círculo mágico se forma. Chamas brancas se espalham pelo campo. Os soldados entram em pânico, gritando. Os homens de Jerkin erguem as lanças e juram matar Vlado. Os homens de Vlado entram em pânico com a magia de Touko. Jerkin ordena um avanço. Jerkin se vira. Um arrepio percorre sua espinha. Um monstro gigante, como serpente, surge. É Craggle, do Reino Congelado. Jerkin percebe a gravidade. Só 3 nos trebuchês invocam Craggle. Ele avista Yungnal Knoll, arquimago de Khan. Não pode crer que Khan o enviou para Vlado. A posição de Vlado deve ser garantida. Os trabalhadores da mansão fogem com Craggle. A besta destrói a torre. Jerkin. Ele manda Yevgeny correr sozinho, enquanto o mantém. Yevgeny protesta. Jerkin. Cheio de arrependimento, Yevgeny se vira e corre. Boris é levado para o outro lado. Jerkin o guia. Ele lembra o que o pai acabou de dizer. Escapar com uma criança é impossível. Ele acha que só está atrasando o pai. Yevgeny tem que viver e proteger o tesouro, pois mesmo que ele sobreviva, não pode proteger a família como Yevgeny pode. Boris olha para trás, triste, e diz que tem um mau pressentimento. Assim como antes, ele sente que algo terrível está prestes a acontecer com Yevgeny. Crogel continua a destruir a propriedade enquanto os soldados lutam e se matam. Tolkien relata que a maioria das pessoas escapou, mas a mansão ainda está sendo destruída. Um estrondo enorme ecoa, e Boris se vira para ver outra seção da propriedade desabar. O medo o atinge, mas Jerkin está furioso. Ele grita que Vlad ousou destruir a mansão, e nunca perdoará seu irmão por isso. Ele ordena a Tolkien que verifique o primeiro e o segundo esquadrões. Tolkien estende a mão, enviando mana pelo ar, e diz que estão em apuros agora que a mansão não pode ser usada como cobertura. Jerkin rapidamente muda os planos, atacar as 2 entradas laterais, dividir os soldados em 2 e se esconder nos arbustos até que ele dê a ordem. Boris tenta perguntar sobre o monstro, mas Jerkin diz que está tudo bem, desde que fiquem longe da mansão. Então ele diz para parar de chorar. A criatura não pode tocar o mundo dos vivos porque metade do corpo ainda está no outro. Ele ainda parece inseguro, e Tolkien junta os dedos para chamar os soldados restantes. Logo, todos estão escondidos nos arbustos. Jerkin diz a Boris para seguir devagar, e depois recuar quando a luta começar. Depois disso, ele deve correr. Ele entende, pergunta para onde deve ir. Jerkin pausa para pensar e diz para ir até o Lago Emera. Ele hesita, dizendo que ouviu sobre o Wraith maligno lá. Jerkin responde, perguntando se ele realmente acredita em história de fantasma de velha e como pode se chamar homem da família Dinaman. Por causa desse boato, ninguém se aproxima do lago, o que o torna o lugar mais seguro. Ele diz a Boris para se esconder atrás das 3 árvores de tronco preto, e ele virá buscá-lo após a batalha. Ele diz que entende, embora ainda esteja claramente assustado. Então Tolkien diz que é hora. Jerkin grita para todos atacarem a entrada leste, e os soldados avançam. Ele se vira para Boris e pergunta o que ele está esperando, dizendo que essa é a chance dele de se levantar e correr. Ele se prepara e sai correndo, pensando que a história deve ser falsa, e que só precisa fazer o que seu pai disse. A batalha irrompe com soldados se matando sob os gritos de Craggle. Vlado sorri e os chama para a frente, dizendo que vai cortar cada um deles enquanto caminha em direção a eles. Ele levanta sua espada e instantaneamente mata 3 soldados. Ainda sorrindo, ele chama por Jerkin, zombando de como o marcou como criminoso, e o expulsou enquanto tomava a família e a herança para si. E agora, diz ele, Jerkin está se escondendo como um rato. Um de seus homens de repente grita que encontrou Jerkin. Vlado se vira de imediato, dizendo que Jerkin não está longe. Afinal, hoje, o Hargrand Darkblade será substituído pelo Inverno Prateado. As forças de Vlado cercam Jerkin, que está claramente exausto.
Mesmo assim, ele zomba da coragem deles por invadir suas terras tão abertamente. Ele corta um soldado, deixando a cabeça do homem no chão, e desafia os outros a se aproximarem. Ele diz que eles pagarão pela coragem imprudente. Mas enquanto Jerkin fala, Vlado se esgueira por trás dele e crava sua lâmina em suas costas, sussurrando que o avisou que isso aconteceria. Então ele arranca a espada de volta. Jerkin grita que é uma emboscada. Vlado ri e diz que Jerkin não é mais o homem que costumava ser. Talvez a velhice finalmente o alcançou. Então Vlado o apunhala no estômago. Jerkin tosse sangue. Tolk corre, gritando por Jerkin. Vlado puxa sua lâmina e diz que também vai matar Tolk. Um feitiço dispara de repente e uma névoa negra se espalha, cegando a todos. Os soldados começam a atacar descontroladamente em pânico. Tolk estende a mão e forma um círculo mágico. Um momento depois, ele segura Jerkin. Vlado os ataca, perguntando se Jerkin planeja fugir como um covarde, e chamando isso de vergonhoso para um guerreiro. Ele avança para acabar com eles, mas eles se teleportam, deixando Vlado furioso. Vlado vê o sangue de Jerkin e manda todos procurá-los. Enquanto isso, Boris corre pela floresta, repetindo que precisa encontrar as árvores de tronco preto. Depois de um tempo, ele finalmente chega lá, sem fôlego. Ele diz a si mesmo que seu pai logo estará ali, então só precisa se esconder. Ele se agacha ao lado das árvores. Ofegante, diz que só precisa esperar, quando ouve um som estranho na floresta. Um frio suor escorre pelo seu rosto. Enquanto se pergunta o que é, começa a tremer de medo, pensando que pode ser seu pai ou o espectro. O som para de repente. Boris olha ao redor, confuso, e então ouve novamente bem atrás dele. Um tentáculo vermelho o envolve e o levanta no ar. Ele se vira e vê o espírito maligno do lago. Boris percebe que sua empregada estava certa, e se pergunta se seu pai realmente não sabia que esse monstro estava aqui. Depois se pergunta por que Jerkin o mandou para cá. A criatura avança em seu rosto, e ele fecha os olhos e grita que não quer morrer. Ele grita por seu pai e Yevgenin. Então o monstro é cortado por Yevgenin. Boris cai no chão e se ensopa de sangue. Ele não consegue perceber que é Yevgenin. Tudo o que vê é um cavaleiro em pé sobre ele. O medo cresce à medida que a figura se aproxima. Yevgenin para na sua frente e grita perguntando por que Boris está ali. Ele apenas fica olhando, confuso. Então Yevgenin de repente o puxa para um abraço. Ele pergunta novamente por que Boris veio aqui, avisando que ele poderia ter morrido. Boris tenta explicar que o pai disse para ele esperar ali. Isso surpreende Yevgenin, que pergunta por que ele também está aqui. O pai disse que ele tinha que proteger o kit de inverno. Yevgenin fica em silêncio, então admite que não concorda com o pai. Para ele, a família é mais importante que o tesouro. Um tesouro não vale nada se toda a família morrer e ninguém pode guardá-lo para sempre. Boris pergunta como ele o encontrou e Yevgenin sorri. Orgulhosamente, diz que é seu irmão, então o protegerá onde quer que vá. Ele começa a entrar, mas uma luz brilhante surge atrás deles. Ele se vira, e Yevgenin diz para ele ouvir com atenção. O tio não é o único inimigo. Khan também está ajudando. Ele foi quem trouxe Boris aqui e deu aqueles soldados e magos ao tio. Khan quer a ajuda da guarda de neve, do invernador, da família. Para isso, o pai precisa morrer. Yevgenin diz que o pai já sabia, por isso fez com que eles escapassem. Um portal se abre atrás deles. Ambos se viram, assustados, e relaxam quando Tulk e Jerkin saem. Yevgenin pergunta rapidamente o que aconteceu, e Tolk diz que foi Hargren. Khan deve ter entregado. É um veneno poderoso que a cura não consegue parar, então Jerkin não pode ser curado. Tolk pergunta por que ainda não saíram. Yevgenin explica que viram um clarão e acharam que vinha da mansão. Tolk percebe algo e diz que foi o olho de Kirria, um feitiço para ver longe. Um grande mago como Jongnal poderia ver até uma agulha a meio-dia de distância. Como viram o clarão, suas posições estão expostas. Alarmado, Yevgenin pergunta o que devem fazer. Tolk diz que só podem esperar que a sorte esteja com eles. Jerkin murmura fraco que precisam se mover. Ele olha para Tolk, e os dois trocam um olhar. Tolk dá uma pequena acenada, então ele abre um portal e diz para Yevgenin ir. Boris olha para cima, se perguntando o que Yevgenin vai escolher. Tolk diz que se ele entende a vontade do pai, precisa sair e proteger os tesouros. Ao mesmo tempo, cavalos correm pela floresta enquanto Vlado se irrita por terem vindo até o lago Emera. Uma memória volta, a jovem Yenny e Vlado brincando com Jerkin assistindo de perto. Ela corre atrás de Vlado pelo campo, os dois rindo. Vlado diz que a única pessoa que realmente se importava naquela casa era sua irmã. Mesmo que os dois irmãos brigassem o tempo todo, Yenny era a única que os tratava como iguais, então Vlado exige saber se Jurkin perdeu a cabeça. Como ele poderia mandá-la para uma família assim? Jurkin responde que mesmo que o casamento fosse de outra facção, Yenny fez a escolha. Tudo o que podem fazer é esperar que ela encontre a felicidade. Vlado retruca, dizendo que isso é uma piada. Só há uma maneira de parar isso. Então ele diz a Yenny que seu noivo vai para o lago Amira. Abalada, ela pergunta por quê e sai correndo, chorando que ele não pode ir lá.
Vlado acha que seu plano está funcionando e espera que ela vá para o lago. Seus homens deveriam sequestrá-la lá, pois ele nunca quis deixá-la partir, mas o plano dá errado. Ela perdeu a cabeça. Vlado observa horrorizado, se perguntando o que aconteceu. Ela deveria ser apenas levada por seus homens. Ela nunca deveria ter chegado ao lago. Jurkin o empurra. Vlado grita que precisam de um médico para Yenny, mas Jurkin diz que ela não pertence mais a este mundo. Mesmo que odiasse o noivado, Vlado ainda fez algo imperdoável. Ele tenta explicar que nunca quis que isso acontecesse. Diz que não achava que uma garota tímida como Yenny iria ao lago. Jurkin diz que essas desculpas não significam mais nada para ele, então ordena que todos voltem para a propriedade. Vlado pergunta o que ele vai fazer, e Jurkin saca sua espada. Ele diz que ela já se foi. O espírito maligno a possuiu, só a morte a libertará. Vlado é contido, grita para Jurkin parar, em prantos. Ele chama Yenny, e ela morre. A memória termina. Vlado ordena que vasculhem o lago. Um grito surge da água, e mãos podres emergem. Um por um, ghouls rastejam para a margem. Os soldados entram em pânico, mas Vlado exige saber se o desobedecem. Ele corta os ghouls, amaldiçoando o lago e seu fedor. Admite ter medo, mas se matar Jurkin significa enfrentar todo monstro aqui, que seja. Tulk diz a Yevgen que é hora de ir. Ouvem os soldados se aproximando. Ele avisa que serão encontrados, mas Yevgen não vai. Fica para proteger Boris e o pai. Tulk o lembra. Vlado está vindo. O pior momento está perto. Yevgenin diz que a herança existe para os piores momentos. Se o pai tem o que precisa, ele também tem. Pergunta a Boris se entende. Ele lembra o dia que Yevgenin recebeu o fundo de inverno. Não quer um mundo sem o irmão ou pai. Com um sorriso triste, Yevunin diz que talvez devessem ver isso como uma forma orgulhosa de morrer juntos. Boris sente o coração apertar, e Tulk diz para não sair a menos que o veja morrer. Yevunin diz que, quando for a hora de enfrentar Vlado, não vai fugir. Ele olha para cima e entende. Agora sabe por que os olhos do irmão eram tão azuis e por que seu sorriso brilhava tanto. Um mau pressentimento paira, mas seguem. Jurkin diz que chegaram. Ele está sem fôlego e diz que Yenny deve estar aqui, levada pelo espírito maligno e perdida para sempre. Ele olha para o lago com pesar. Vlado pergunta se só agora vai procurá-la. A deixaram sem sequer uma sepultura. Se ela o visse, não ficaria feliz. Foi ele quem a matou. Jurkin diz que Vlado é teimoso demais para encarar. Vlado saca a espada e pergunta se está pronto para implorar. Jurkin o ataca, dizendo que é tarde. Vlado responde que essa rixa termina hoje. Lutarão até o espectro aparecer. Suas lâminas se chocam. Jurkin diz que salvou a vida de Vlado. Ainda está cego para os próprios pecados? Ele é a razão de Yenny ter morrido e virado um monstro do lago. Vlado levanta a espada e pergunta se Jurkin ainda o culpa. Jurkin bloqueia, mas Vlado continua, dizendo que Jurkin matou Yenny, não ele, e quer terminar aqui. Trocam golpes, jurando ficar até o espírito de olhos vermelhos aparecer. Ghouls cercam Yevgenin e Boris. Yevgenin murmura sobre a tia e jura protegê-lo do espectro. Confuso, ele pergunta se já não o matou na floresta. O rosto de Yevgenin diz que algo está errado. As mãos de Yevgenin tremem em torno do inverno. Boris baixa o olhar e diz que o pai estava certo. O legado da família é mais forte quando apenas uma pessoa o usa, então Yevgenin deve ser o único a usar os dois. Ele se prepara. Ele vai aguentar o primeiro golpe até do espírito maligno. Se isso significar que Yevgenin vive, então uma aura começa a surgir do peito de Yevgenin, e ele grita que a proteção de neve está reagindo. Yevgenin fica imóvel e diz que está aqui. Uma luz vermelha aparece. De repente, Boris é jogado em um espaço branco, e ele grita perguntando o que está acontecendo enquanto chama por Yevgenin. Em vez disso, uma risada cruel ecoa atrás dele. Ele se vira lentamente enquanto uma voz o chama de criança bonita, e dois olhos vermelhos gigantes o encaram. Ele acorda de repente e se senta, perguntando onde está. Yevgenin o chama, e Boris se vira para vê-lo acenando. Yevgenin diz que está feliz que ele acordou e pede para ele beber água. Ele apenas o encara, confuso. Yevgenin pergunta o que há de errado. Foi um pesadelo? Boris de repente salta e o abraça, derrubando a água. Ele começa a chorar enquanto os dois caem no chão. Yevgenin o segura e lembra que ele é seu irmão. Ele diz que algo está estranho. Ele definitivamente estava no lago. O pai estava lutando contra o tio, enquanto ele e Yevgenin estavam cercados, mas depois disso, tudo ficou em branco. Yevgenin diz que talvez ele devesse pegar mais água. Boris pergunta onde estão, e Yevgenin diz que estão ao norte, no território da família Gurin. Eles chegaram a cavalo enquanto ele estava inconsciente. Assim que acorda, a primeira coisa que pergunta é onde foi seu pai. Yevgen e Jaiman olham para baixo e dizem que o pai foi para outro lugar. Tudo desmoronou depois do que aconteceu, e eles se separaram. Boris pergunta como vão encontrá-lo agora, mas Yevgen e Jaiman dizem para ele não se preocupar. Tolk vai se comunicar com magia quando chegar a hora.
Ele então pergunta o que devem fazer até lá. Yevgeny e Jainman dizem que devem ver a tia-avó. O lado dela não é hostil ao pai deles. Outra opção é ir em direção ao príncipe eleitor Katya, a quem seu pai serve. Ele pensa sobre isso. Então ele pergunta se realmente precisam ir a algum lugar. Talvez pudessem apenas viver como pessoas normais. Isso pega Yevgeny e Jainman de surpresa, e ele admite que não saberiam como, pois sempre tiveram outros cuidando deles. Boris pergunta se podem simplesmente esperar o pai entrar em contato e manter um perfil baixo até lá. Logo depois, seu estômago ronca alto o suficiente para responder por ele. Yevgeny e Jainman realmente sorriem e riem, e então dizem que devem conseguir comida em uma vila próxima. Quando entram na estalagem, o atendente os cumprimenta. Yevgeny e Jainman pedem um quarto. O estalajadeiro nota a espada dele e percebe que não é barata. Com um sorriso maroto, ela diz o preço: 10 elsil. Yevgeny e os outros deixam uma moeda no balcão. Isso a faz sorrir ainda mais. Ela diz que sabia que ele tinha dinheiro e que pagou demais. Ao redor, os clientes começam a brincar que os meninos vieram só para ver como vivem os plebeus. Ela lhe entrega a chave do quarto e pergunta o que querem para o jantar e café da manhã. Yevgeny Dinman diz que qualquer coisa está boa. Boris de repente sente algo ruim atrás dele e se vira. Yevgeny e Dinman batem em seu ombro e dizem para ele continuar. As zombarias ficam mais altas. As pessoas zombam que meninos como eles provavelmente não aguentariam a comida de plebeu. A sala inteira explode em risadas. Então um homem se aproxima e coloca um prato na mesa. Ele diz para eles experimentarem e dizerem como está. Boris tapa a boca com a mão, tentando não vomitar. A tigela está cheia de vermes. Ele solta um grito. Ele cai no chão enquanto os outros o zombam, perguntando se ele não vai comer a especialidade local. Um dos homens, Gwit, se levanta e diz que talvez os meninos só não saibam como comer. Gwit coloca a mão no ombro de Yevgeny Geman e oferece ajuda. Yevgeny Geman afasta a mão. Ele diz que se é tão bom, o homem pode comer primeiro. Gwit ri e chama todos para ouvir. Então ele diz que não está com fome o suficiente para comer a refeição de outra pessoa. Yevgeny e Genman batem a cabeça na mesa e dizem para ele não hesitar se é realmente uma iguaria. Ele diz que está até convidando-o para compartilhar a mesa. Gwit começa a gritar para ele parar, perguntando se ele está tentando forçá-lo a comer. Yevgeny e Genman levantam uma colher cheia de vermes e todos percebem que ele está falando sério. Boris observa em choque e grita o nome do irmão, apavorado com a maneira como ele está agindo. Yevgeny e Genman levantam a cabeça e olham para ele, então soltam Gwit. Ele diz que o homem deveria ser grato. Ele não é cruel o suficiente para fazer isso na frente do irmão mais novo. Voltando-se para Boris, ele diz que vão comer depois e que é hora de ir, mas os amigos de Gwit os bloqueiam, perguntando para onde acham que estão indo. Yevgeny e Jinmen se viram e dão um soco em um deles, derrubando-o no chão. O homem rosna que vai lhe ensinar uma lição. Yevgeny e Jinmen considera sacar a espada, mas decide que isso só pioraria as coisas. Em vez disso, ele pega uma cadeira e a arremessa em um dos homens. Os outros partem para cima dele de uma vez. Ele bloqueia um ataque, então ouve Boris gritar para eles soltarem. Eles o agarraram. Gwit apenas ri. Diz que isso é culpa de Yevgeny Geman por fazerem cena, e talvez agora ele aprenda modos. Então se inclina para Boris e diz que vai ensiná-lo. Os homens forçam sua boca aberta enquanto uma colher de larva se aproxima. Yevgeny e Genman gritam, perguntando o que acham que estão fazendo com uma criança. Gwit debocha que se ele é tão protetor do irmão, talvez prefira comer ele mesmo. Yevgeny e Genman responde na hora. Tudo bem, traga para ele. Gwit ri da teimosia dos ricos, depois se vira e diz que não há como voltar atrás. Ele tem certeza, porque se recusar, Boris é quem terá que comer. Yevgeny e Genman o encara, então abre a boca e come as larvas. Gwit fica atordoado. A taverna fica em silêncio por um momento, então as pessoas começam a chamá-lo de esquisito. Boris não se importa com isso, ele só se preocupa com seu irmão. Yevgeny Jinmen levanta a cabeça e engole, então declara seu nome completo, Yevgeny Jinmen, Genman, e afirma que seu pai é o senhor de Longard. Gwit começa a suar frio. Limpando a boca, Yevgeny Genman diz que agora o desafia formalmente para um duelo. A sala inteira se tensa ao perceber que realmente provocaram um nobre. Yevgeny e Genman ordena que Gwit diga seu próprio nome. Finalmente, eles descobrem. Gwit falam. Yevgeny Genman diz que vai matá-lo, mas permitirá uma chance de se redimir. Se Gwit admitir a derrota e se deitar de bruços, pode ser poupado. Mesmo assim, ainda terá que comer as larvas. Boris fica chocado. Ele já viu seu irmão usar uma espada antes, mas nunca em um duelo real. Neste momento, Yevgeny Genman parece outra pessoa. Gwit Fallon começa a se perguntar se o garoto realmente pretende matá-lo. Esse medo só aumenta quando os outros clientes começam a sussurrar sobre a espada. Gwit diz que já ouviu falar dela, e percebe que a lâmina é a Winterer. Sabendo que sua única chance é atacar primeiro, ele avança contra Yevgeny e Jinman. Yevgeny e Jinman bloqueia facilmente. Gwit instantaneamente sabe que está em desvantagem. Sua própria espada treme com o impacto, enquanto a lâmina de Yevgeny e Jinman não se move nem um pouco. Yevgeny e Jinman o empurra para trás.
Gwit olha para cima em pânico e vê Yevgen e Jinmen já avançando novamente. Um golpe descendente vem em sua direção. Gwit mal consegue levantar sua espada e ela é cortada ao meio. Ele olha para a lâmina quebrada, enquanto todos os outros se perguntam como uma espada poderia ser dividida assim. Gwit desaba, murmurando que é impossível. Yevgen e Jinmen diz que acabou e levanta sua espada para finalizar. Nesse momento, Gwit só consegue pensar em medo. Ele cai de joelhos e pede por sua vida. Yevgen e Jiminen perguntam se ele admite a derrota. Gwit diz que sim. Ele fará o que for mandado, então Yevgen e Jiminen dão a ordem. Coma a tigela de larvas. Boris tenta impedir, mas Yevgen e Jiminen diz que não repetirá. Gwit levanta a colher devagar, então a coloca na boca. Ele tosse e luta contra o vômito enquanto se força a comer. No final, a tigela está vazia. Boris não tem palavras, mas Yevgen e Jiminen diz que é hora de ir. De volta ao quarto, ele fica pensando. Então finalmente chama seu irmão. Yevgen e Jiminen pergunta se algo o incomoda, mas Boris permanece em silêncio. Aproximando-se, Yevgen e Jiminen diz que ele pode falar. Ele finalmente admite que está aliviado por seu irmão estar seguro e feliz por ele ter vencido. Mas durante a luta, ele realmente sentiu que estava olhando para outra pessoa. Ele sabe que Yevgen e Jiminen não tinham outra escolha. Mesmo assim, algo sobre isso parecia errado. Yevgen e Jiminen diz que viu claramente que ninguém o conhece melhor do que ele. Agora ele entende que seu pai estava certo, e diz que não pode mais se dar ao luxo de ter simpatia. Lembra que se pudesse, ficaria ao seu lado para sempre, mas isso não vai acontecer. Ele terá que trilhar seu próprio caminho, e para sobreviver, precisa se tornar mais forte. Para isso, ele precisa se fechar para que os outros não vejam o que realmente sente. Pergunta se Boris entende que o mundo não o deixará em paz. Pergunta se isso significa que ele escolheu se afastar de todos. Desviando o olhar, Yevgen e Jiminen diz que sim. Ele olha para sua mão e pensa que seu irmão provavelmente está com medo de que eles fiquem fracos agora que só os dois estão juntos. Yevgen e Jiminen diz para ele dormir, mas mantendo a armadura. Eles não sabem se alguém pode entrar. Ele diz que fará a primeira vigília para que Boris possa descansar. Depois de afagar sua cabeça, promete acordá-lo à meia-noite. Mais tarde naquela noite, ele ainda está acordado. Yevgen e Jiminen senta-se ao lado da cama, e Boris se pergunta se já é meia-noite. Então ele congela. Lágrimas escorrem pelo rosto de seu irmão. Ele nunca o viu chorar antes, então a cena parece irreal. Ele até se pergunta se está sonhando, e começa a se emocionar também. Ele quer confortá-lo, mas não consegue dizer nada. Em vez disso, desvia o olhar e finge dormir enquanto chora baixinho. Lembra de Yevgen e Jiminen dizendo que ele se fecharia para o mundo. Pela manhã, eles partem novamente a cavalo. Yevgen e Jiminen lidera na frente enquanto Boris monta atrás. Ele continua pensando em ver seu irmão chorar, e sente que deve dizer algo, então aponta para uma flor e pergunta como se chama. Yevgen e Jiminen diz que é uma centáurea. Boris lembra que ele costumava contar histórias sobre flores e suas histórias, então pergunta se ele esqueceu tudo isso. Yevgen e Jiminen diz que talvez tenha esquecido. Ao pôr do sol, Yevgen e Jinmen dizem que vão acampar ali à noite. Eles acendem uma fogueira e ele fica em silêncio inquieto. De repente, Yevgen e Jinmen dizem para ele pegar sua espada. Ele se vira e chama as pessoas que o seguem. Se vieram até aqui, deveriam parar de se esconder como covardes. Com tantos homens, não precisariam se esgueirar. Um homem sai rindo enquanto responde. Um homem zomba da coragem deles e ordena que seus homens os cerquem. O cavalo deles dispara imediatamente. Yevgen e Jinmen dizem que parece que Gwitfelon tem muitos homens o protegendo. O homem ri e pergunta se ele realmente acha que essa é a razão. Eles estão aqui para o inverno? Ele diz que é valioso demais para ignorar. Yevgen e Jinmen dizem que já suspeitavam que isso poderia acontecer, mas ainda queriam um duelo justo. Dar seu nome foi o verdadeiro erro. O homem grita para sua equipe e diz para pararem de esperar e pegarem a espada. Eles avançam juntos. Yevgen e Jinmen não se movem. Ele bloqueia os golpes um após o outro e diz que essa espada está muito além do alcance deles. Então, ele empurra vários deles para trás. Um homem se levanta e admite que foi impressionante, mas diz que quer ver ele parar o próximo golpe. Ele avança. Boris grita para Yevgen e Jinmen terem cuidado, justo quando uma corrente se enrola ao redor do invernal. Um dos atacantes ri, certo de que acabou agora que ele não pode usar seu poder. Então ele nota a espada começando a brilhar, enquanto Yevgen e Jinmen a levantam alto. Yevgen e Jinmen seguram o invernal mais firme e gira, quebrando a corrente. Todos levantam um braço para proteger os olhos, gritando que as correntes explodiram do nada. Sideburns diz que é uma honra finalmente ver o que as pessoas só sussurravam sobre o movimento especial do inverno, quebra congelada. Energia fria emana de Yevgen e Jinmen, e Sideburns diz que a visão disso o deixa com fome demais. Ele elogia a habilidade de Yevgen e Jinmen, e diz que duvida que ele fique tão calmo com um buraco no peito do irmão. Yevgen e Jinmen está atordoado por ter chegado tão perto das barras. Ele poderia lidar com esses homens sozinho, mas isso muda tudo. Ele diz que 12 anos não é pouco tempo.
Sideburns e seus homens riem, agindo como se o garoto tivesse perdido a cabeça. Boris encontra seu olhar e diz que isso significa que ele sabe quando deve morrer, e esse não é o momento. Essa resposta irrita Sideburns, e ele diz que é hora de testar a lenda. Ele levanta seu machado, ele se prepara. Yevgen e Jinmen grita e se lança para protegê-lo, mas uma flecha de repente voa e perfura a garganta do homem. O atacante cai antes que ele possa atacar. Boris congela enquanto o sangue espirra, e o homem desaba. Os outros entram em pânico, perguntando o que aconteceu e de onde veio a flecha, mas antes que possam reagir, são abatidos. Yevgen e Jinmen puxam Boris para perto, incerto se esses recém-chegados são mais inimigos. Então uma voz diz que eles se saíram bem, e 4 figuras encapuzadas avançam. Yevgen e Jinmen exigem saber quem são. Um responde que são seus salvadores, então ele deve mostrar um pouco de gratidão. Ele diz que se não querem nada em troca, então ele agradece. Yevgen e Jinmen percebem que são fortes. Eles eliminam aquele grupo em segundos. Ele ainda não sabe se são amigos ou ameaças. Um diz que podem parecer ricos, mas por enquanto devem apenas aproveitar o fogo. Yevgen e Jinmen param, então agradecem novamente pela ajuda. Eles se apresentam. Um é Wilskenf, outro é Jiao Qin e o terceiro é Romeva. É Júlio. A líder se apresenta como Jiao Qin Janaka Goth, mas pede para chamá-la de Nika. Yevgen e Jinmen olham para Boris, incertos sobre o que revelar, e Romeva diz que entende. Se não confiam ainda, podem ir embora. Em vez disso, Yevgen e Jinmen balançam a cabeça e dizem que são bem-vindos para ficar e descansar. Um pouco depois, todos se acomodam ao redor do fogo até que Boris comece a cochilar. Nika joga uma maçã para ele e diz para pegar. Quando ele hesita, ela diz para não se preocupar. Não está envenenada. Então ela pergunta a Yevgen e Jinmen se ele é seu irmão, já que parece muito jovem. Ela explica que são andarilhos, indo de lugar em lugar, trabalho em trabalho, e pergunta se ele já ouviu falar da Terra Mortal. Yevgen e Jinmen repetem o nome, e Nika diz que costumava se chamar Ganópole, o Reino Mágico. Um dia soou como um conto de fadas, mas a guerra o destruiu. Agora é um deserto arruinado cheio de espíritos e mortos-vivos. É um lugar onde as pessoas morrem e ressuscitam como cadáveres. Yevgen e Jinmen ficam em silêncio, e Nika pergunta se a história o chocou. Ela diz que o rosto dele revela exatamente o que está pensando. Ele diz que a parte difícil de acreditar é que ela escapou de lá. Ganapole não é um lugar onde as pessoas simplesmente entram e saem. Rumovats diz para ele olhar a ponta do seu projétil, coberta por um líquido estranho. Ele diz que é um veneno mortal, forte o suficiente para matar até um fantasma. Nika o interrompe, dizendo que não é como se tivessem visto o verdadeiro Ganapole. Eles apenas vagaram pelas bordas e trouxeram coisas que os fantasmas estavam usando. Ela tira uma pulseira e pergunta se ele quer ver algo interessante. Marcas estão gravadas ao longo de seu lado. Ela joga para Boris, que a observa com admiração. Ele diz que as imagens mostram pessoas dançando, e a arte é linda. Ele nunca viu aquela cidade, mas de alguma forma parece que está bem na sua frente. Ele pode quase imaginar a poeira brilhando ao sol, as altas colunas se erguendo e os telhados adornados com rubis. Ele diz que é incrível quanto ele pode sentir apenas com uma pulseira. Mais tarde eles vão para uma pousada. O estalajadeiro diz que estava se perguntando quem apareceria tão cedo e comenta que Nika parece exausta. Ela diz que encontraram problemas e não puderam dormir do lado de fora, então passaram a noite toda acordados. Yevgen e Jinmen acrescentam que ele seguiu porque não queria dormir ao lado de cadáveres. Nika joga um conjunto de chaves para ele e diz para descansar. Surpreso com a bondade, ele agradece. Wilskinf e Joaquim também desejam boa noite. Boris diz que está completamente exausto. Yevgen e Jinmen dizem que finalmente podem dormir tranquilos porque ninguém deve estar atrás deles agora. Então ele adormece, voltando a quando era criança brincando com um cavalo. O homem se apresenta e pergunta se ele está sozinho. Então Vlado Dinaman faz um ato amigável e diz que pode mostrar o que é diversão de verdade antes de levantar Boris, que sorri. Ele já se pergunta que expressão seu pai fará. Então ele se vira e caminha em direção a um poço. Apavorado, Boris grita ao ver Vlado Dinaman rindo. Ele implora para que o solte e diz que está com medo, mas Vlado Dinamin apenas ri mais e o solta. Ele acorda no chão com as mãos amarradas atrás das costas. Yevgen e Dinamin dizem que estão felizes que Boris acordou. Ele olha ao redor e pergunta onde estão. Bem, Yevgen e Dinamin dizem que precisam sair rápido e que o inverno já foi embora. Ele pergunta como isso aconteceu e quem poderia ter levado. Yevgen e Dinaman soltam uma risada amarga e Boris pergunta o que há de errado, mas ele continua, dizendo que estão em uma situação estranha. Ele sabe que ainda é uma criança que não entende o mundo. O que seu pai deveria ter ensinado? Ele começará a ensinar agora, e a primeira lição é devolver o que lhe devem em dobro. Um barulho vem do lado de fora enquanto o estalajadeiro é empurrado ao chão. Ele lança um olhar fulminante para o homem. Em pânico, o estalajadeiro diz que nunca quis fazer parte disso e que lhe disseram que Yevgen e Jainaman não podiam lutar.
levantando a lâmina, e Yevgeny Diniman pergunta quem fez isso. O estalajadeiro se entrega instantaneamente e diz que foi Nika. Yevgeny Diniman fica chocado com a traição e murmura. O estalajadeiro explica que o grupo de Nika os vendeu para o corpo mercenário Lecker Table, que compra pessoas e as usa como mercenários até espremerem seu valor. O estalajadeiro suspira e diz que eles estão na taverna do Helmer e que vão partir esta noite. Yevgeny Diniman se vira para Boris e diz que ainda há tempo. Naquela noite, eles espiam pela janela, e ele diz para Boris se esconder e observar com atenção. Yevgeny Diniman vai em direção à porta, dizendo que Boris precisa ver isso. Ele abre a porta e encontra Joaquim e Wilskamp dentro. Ele se pergunta onde estão os outros dois, mas entra mesmo assim e pega um prato da parede. Wilskamp pergunta a Joaquim se ele pediu mais bebidas, mas Joaquim diz que não, eles já terminaram de beber. Joaquim diz que uma senhora está esperando do lado de fora. Wilskamp acha estranho, já que Nico foi encontrar os mercadores. Joaquim concorda que é esquisito, e eles olham para o olhar gélido de Joaquim. Ambos entram em pânico. Joaquim começa a gritar, mas Yvonne Ingeneman atinge seu pescoço e bate a mão na mesa. Joaquim grita de dor, e Wilskamp saca sua espada, perguntando quem ele é. Ele está aqui pela espada, diz ele. Então, onde está? Ele desvia do golpe de Wilskamp e lembra que precisa responder. Ele aperta o punho da espada e ataca Wilskamp, que mal consegue bloquear. O impacto faz Wilskamp estremecer, e Yevgeny Diniman coloca a lâmina em sua garganta. Ele diz que ser ladrão já é ruim, mas ser sem vergonha é pior, e se Wilskamp não falar, ele vai perder as mãos. É simples, fale ou morra. Yevgeny chuta a mesa, fazendo Joaquim se sobressaltar de medo e gritar. Então ele solta que Nika tem a espada. Ela e Romevats planejam vendê-la e dividir o dinheiro. Wilskamp surta, chama-o de traidor e avisa que Nika não vai perdoar isso. Depois empurra a espada de Joaquim para o lado e sai correndo, gritando que Nika e os Luvas Negras virão atrás dele. Joaquim grita para ele avisar a Nika que o acordo está cancelado, então começa a reclamar que sabia que isso ia acontecer. Ele diz que nunca deveria ter confiado no plano sujo dela. Segundo ele, ela disse que ia negociar pela espada, mas isso provavelmente era uma mentira. Ela pretendia ficar com ela. Romevats luta principalmente com uma besta, então provavelmente ele pressionou para vender a espada e dividir o lucro. Ele acrescenta que se Yevgeny for até o portão norte, encontrará o grupo que Nika está encontrando. E se eles o virem lá, vão entregá-lo aos mercenários. Ele também avisa para ter cuidado. Nika é perigosa. Yevgeny diz que vai se arrepender para sempre se não recuperar o Winterer, então arranca a adaga da mão de Joaquim. Ele diz para ele se esconder. Ele nunca quer vê-lo novamente. Então eles saem, e Yevgeny fica em silêncio, pensativo. Boris pergunta no que ele está pensando. Após uma pausa, Yevgeny diz que isso é amargo e que as coisas só vão ficar mais difíceis a partir daqui. Ele mostra suas mãos ensanguentadas e diz que até ele pode fazer isso. Não é só o pai deles, ele pode matar pessoas também. Boris diz que esse não é o verdadeiro irmão dele, e sabe que ele só está fazendo isso por causa dele, porque quer protegê-lo. Nika o cumprimenta educadamente, mas Darak a interrompe. As pessoas que ela vendeu escaparam, então ela deve uma compensação. Nika responde que ele chegou atrasado. Ela fez a parte dela como sempre. Darak é direto, paga o dobro ou vem trabalhar para eles. Mika grita que é um roubo, mas Homevoid tenta acalmá-la. Ele diz que pagar pela perda é justo, e eles já trabalharam juntos antes. Ele argumenta que se juntar a eles só arruinaria o trabalho em equipe, então devolver o dinheiro faz mais sentido. Mika os chama de baratos e joga o dinheiro de volta. Darak diz que isso ainda não é suficiente. Se não pagarem mais ou não trabalharem para isso, ele os matará. Mika e Hamevots ficam tensos. Então ela pergunta uma coisa. Ele planeja mantê-los trabalhando para sempre? Hamevots sussurra, perguntando se ela está tentando transformá-los em escravos. Ela diz que não, então pede a Darak para confirmar que não servirão para sempre. Ele diz que os deixará ir se saírem bem no primeiro trabalho, e então começa a falar sobre a missão. Mika abaixa o capuz e revela o Winterer, dizendo que ainda não sabe o trabalho completo. Mas seja o que for, ela precisa fazê-lo bem. Yevgeny Diniman finalmente vê a lâmina, enquanto Nika diz que é melhor não desistirem agora. Yevgeny Diniman grita de repente para pararem, e eles o avistam no telhado antes de ele pular. Darak fica surpreso, e Nika não consegue acreditar que ele voltou em vez de fugir. Aterrissando na frente deles, Yevgeny Diniman exige sua espada de volta e chama Nika pelo nome completo. Ele se repete. Devolva sua lâmina. Romaevak não consegue entender por que ele está aqui, mas um olhar diz a ele que Yevgeny Diniman não está brincando. Nika ri, dizendo que o homem que Daraki queria apareceu por conta própria.
Então ela pergunta se isso significa que podem ir embora agora. Yevgeny Ginniman pergunta com que direito estão comprando e vendendo pessoas em um país que não permite escravidão. Mika ri dele, dizendo que ele deveria ter obedecido em silêncio e que não tem direito de pregar para ninguém. Se ele quer reclamar como uma criança, que faça isso em casa com a mãe. Boris grita de volta que ela é uma covarde por atacá-los enquanto dormiam. É assim que seu chamado talento se parece? E ela realmente se orgulha disso? Então ele começa a lembrar da maçã e da pulseira, e as lágrimas surgem enquanto ele a chama de covarde novamente. Ele diz que usaram sua confiança contra ele. Eles não são guerreiros, apenas golpistas. Isso pega os dois de surpresa, e Darak diz que parece que os lados contam histórias diferentes. Ele pergunta o que Boris quer dizer. Essas são realmente as duas pessoas que ele comprou? Darak decide resolver isso. Simplesmente, eles lutarão, e ele libertará o vencedor. O perdedor será arrastado por seus homens, e Yevgeny Gentleman levanta sua espada para Mika, dizendo que ela deve sacar a dela. A mão dela vai primeiro para o Winter, mas ela percebe que Darak a tomaria se usasse, então troca pela espada normal. Ela diz para ele não a odiar muito quando vender seu corpo. Então, ela avança com um golpe rápido, e Yevgeny Gentleman mal consegue desviar. Ele percebe imediatamente quão rápida ela é. Ela recua, parecendo completamente confiante, zombando dele por falar muito sem ter habilidade. Sua lâmina começa a brilhar em seu corpo de todos os ângulos, empurrando-o para trás aos poucos. Pequenos cortes começam a aparecer, embora ele ainda consiga bloquear alguns de seus golpes. Boris observa, aterrorizado por seu irmão. Ele percebe que Nika é forte, e Yevgeny Zinman está se machucando. O inverno importa, mas a vida de seu irmão importa mais. Então ele olha para cima e nota alguém escondido em uma árvore, se perguntando quem é, mas rapidamente se vira quando Nika grita de repente. Um jato de sangue segue quando Yevgeny Gentleman é esfaqueado no peito, e Boris grita por ele. Mas os olhos de Yevgeny Gentleman permanecem duros e focados. Ele deixa sua espada cair e se inclina em direção a Nika. Ele a agarra, deixando-a confusa, mas era apenas um truque para pegar o Winterer. Ela exige saber o que ele está fazendo quando uma aura gelada se espalha pela área, e em segundos, Nika está congelada. Uma vez que ela está completamente coberta de gelo, todos perguntam o que ele fez, e então notam que sua espada está brilhando. Yevgeny Juntaman levanta a lâmina e declara o duelo terminado. Ele venceu. Durak acena com a cabeça e diz que honrará o resultado. Boris corre direto para ele e o abraça. Romavats não consegue entender o que acabou de acontecer, mas prepara sua besta, decidindo que se chegou a isso, ele pode muito bem lutar. Ele a aponta para eles, e está coberta com o mesmo veneno mortal que mostrou perto da fogueira. Seus olhos ardem de ódio, então duas facas de arremesso atingem seu braço e o param. Ele grita de dor e cai de joelhos. Darak pergunta como ele se atreveu a fazer isso na frente dele, então chama por Naya Tre. Uma figura salta da árvore, com facas na mão, uma jovem garota. Darak ordena que ela prenda o perdedor. Ela aterrissa com precisão, dá uma breve acenada e avança em Romavats. Tremendo, ele desvia de seu primeiro golpe e bloqueia o segundo com sua besta, mas no terceiro, ela derruba a arma de suas mãos e coloca uma faca em sua garganta. Enquanto a besta cai no chão, ele a encara com total medo. Romavak exige saber por que Darak está do lado de Yevgeny Gentleman após todos os seus acordos passados, mas Darak o ignora e ordena a seus homens que limpem isso. Eles arrastam Romavats enquanto ele grita. Yevgeny Gentleman diz que eles claramente não valorizam uma mãe, e se a mãe de Romavats pudesse vê-lo agora, ela estaria envergonhada. Nayuti olha para Boris, e ele diz que sentiu que ela estava observando da árvore antes. Então Yevgeny Gentleman o chama, dizendo que é hora de ir, e eles saem. Ao olhar para trás, Boris percebe que Nika e seu grupo nunca perguntaram por que estavam fugindo. Eles planejam enganá-los desde o início. Agora, seu dinheiro se foi, seu cavalo se foi, e ele se pergunta como vão continuar. Ainda assim, pelo menos seu irmão está vivo, e eles recuperaram o Winterer. Enquanto está perdido nesses pensamentos, ele de repente sente mãos o estrangulando e começa a chorar, ofegando que não consegue respirar enquanto chama por seu irmão. Yevgeny Gentleman olha para baixo, e Boris se afasta em horror ao ver que é seu próprio irmão o estrangulando. Então ele acorda de repente, segurando seu pescoço e perguntando se foi apenas um sonho. Ele olha para o lado e vê Yevgeny Gentleman dormindo no chão. Boris se pergunta por que ele está deitado de forma tão estranha e se inclina para checar. Ouvindo o ronco, ele diz que seu irmão deve ter apenas se movido enquanto dormia porque estava cansado. Então Boris o cobre e se deita ao seu lado, sussurrando boa noite, mas Yevgeny Jonimon está ensopado de suor frio, e ao abrir os olhos, ele ofega ao perceber o que quase fez. No dia seguinte, eles vão à cidade e entram em uma loja, dizendo que querem vender algumas coisas. Yevgeny Gentleman coloca um amuleto e pergunta quanto vai ganhar por isso, então se corrige. É um espelho. O comerciante diz que está em bom estado, mas é muito antigo, então oferece 300. Yevgeny Gentleman pensa um pouco e diz que é muito pouco. O comerciante suspira e pergunta se ele está tentando roubá-lo. Se não gosta do preço, pode vender em outro lugar, mas não vai conseguir mais de 200 em nenhum lugar. Talvez alguma nobre já tenha usado, diz ele,
mas coisas assim não são mais populares. Boris diz que o espelho da mãe significa muito, mas Yevgen Gentleman não muda de ideia. No final, ele aceita os 300 também. Isso o pega de surpresa. Mais tarde, em um restaurante, Yevgen Gentleman diz para ele comer, e Boris dá uma mordida, dizendo que na verdade parece bom. Mesmo assim, ele não consegue acreditar que está comendo isso. Seu verdadeiro irmão nunca teria vendido aquele espelho, nem mesmo por 3.000. Para ele, essa refeição foi comprada com a lembrança da mãe. Ele diz que pão e água teriam sido suficientes e se pergunta por quanto tempo seu irmão vai continuar agindo assim. Então pergunta quando o pai vai mandar notícias. Yevgen Dinman fica em silêncio, então diz de forma estranha que pode demorar um pouco. Ele acrescenta que o pai provavelmente está se recuperando primeiro e os verá assim que melhorar. Então, por enquanto, eles devem comer bem e se manter em forma. Enquanto diz isso, Boris percebe que suas mãos estão tremendo enquanto corta a comida. Isso o surpreende, mas ele concorda e diz que seu irmão está certo. Ele começa a se perguntar se seu irmão não quer ver o pai de jeito nenhum. Seu rosto parece tão triste. Aquela noite, Boris tem o mesmo sonho novamente. Yevgen Dinman o estrangulando. Ele está cansado de ter esse sonho, então abre os olhos e se pergunta por que isso continua acontecendo. À medida que sua visão clareia, ele vê lentamente seu irmão realmente sentado em cima dele, com as mãos em volta do seu pescoço, e os olhos do irmão estão brilhando levemente em vermelho. Yevgen Dinman solta um suspiro e levanta Boris pelo pescoço. Ele luta para se libertar e chuta descontroladamente, mas Yevgen Dinman o joga, e ele bate na parede. Boris olha para seu irmão e chama por ele, mas Yevgen Dinman se vira para o Winterer. Ele de repente se levanta e agarra seu irmão, perguntando se ele realmente estava tentando matá-lo. Chorando agora, ele pergunta por que isso está acontecendo, dizendo que algo está errado e que precisa acordar. Então Boris realmente acorda, ofegante. Yevgen Dinman pergunta o que aconteceu. Foi outro pesadelo? Ele lhe dá um sorriso gentil, mas Boris só vê o monstro dos seus sonhos. Ele está aterrorizado. Ele rapidamente inventa uma desculpa, embora suas costas ainda doam. Yevgen Dinman pergunta o que há de errado e se ele está machucado. Ele começa a lembrar como seu irmão o jogou contra a parede, e seu estômago se afunda. Ele diz que apenas caiu da cama enquanto dormia. Yevgen Dinman ri e diz que isso quase nunca acontece. Ele deve estar exausto. Como descansaram muito ontem, ele diz que devem viajar mais longe hoje. Enquanto caminham, Boris observa as costas do irmão, se perguntando o que realmente aconteceu. Não pode ter sido só um sonho. A dor é real. Ele também sabe que o irmão não estava em seu juízo. As mãos dele estavam queimando e ele suava como se estivesse com febre. Pior, ele parece não se lembrar de nada. Boris não consegue entender o que está acontecendo, então pergunta se ele está bem. Yevgen Dinman parece pálido e doente, mas diz que está bem. Um momento depois, ele começa a balançar. Isso confirma para ele. O irmão está doente, o que faz sentido depois de toda essa viagem sem ajuda. Agora ele se pergunta se realmente estão indo para a casa da tia, ou se o irmão conseguirá chegar lá. Um pensamento assustador surge. Talvez em breve ele não tenha mais ninguém. Boris segura sua túnica e pergunta se o pai não está vindo afinal. Yevgen Dinman se vira e diz que não é isso, mas implora para que ele diga a verdade. Puxando sua camisa, pergunta se o tio capturou o pai ou não. Yevgen Dinman pede para ele esperar, então se senta, dizendo que precisa de um momento. Boris diz que é estranho. Ele se lembra claramente do monstro que apareceu e do que estava no lago, mas nada depois disso. Ele continua se perguntando o que aconteceu, o que viu no lago e o que aconteceu com o pai. Um frio percorre seu corpo quando Yevgen Genamin diz que ele está certo. O pai não está vindo. Há um tempo, ele foi para um lugar de onde nunca poderá voltar. Boris é atingido por flashes da memória do corpo do pai no chão. Yevgen Genamin tenta acalmá-lo, dizendo que ele está com Tolk, então deve estar bem. Ele olha para Vlado Genamin, então ouve Yevgen Genamin gritando para ele voltar à realidade. Uma mão sai do lago, e uma criatura como um ghoul emerge, mas esta é diferente das outras. Ela para bem na frente de Boris, paralisando-o de medo. Seus próprios olhos também começam a ficar vermelhos. É o espectro de olhos vermelhos. A coisa o encara diretamente, e Boris solta sua lâmina e desaba em terror. Ele fecha os olhos, mas Yevgen Genamin o agarra e o puxa para longe do espectro, dizendo para ele correr. Boris observa enquanto seu irmão é lançado pelo ar pelo monstro, seu sangue espirrando por toda parte. É quando ele percebe que é o espectro do lago que a babá o alertou. Não parece morto nem vivo, apenas com os olhos vazios fixos no mundo. O espectro atacou Yevgen Genamin, e Boris correu sem olhar para trás, envergonhado de quão assustado estava. Agora ele se pergunta o que aconteceu com Yevgen Genamin depois disso. Enquanto fugia, o espectro atacou novamente, e Yevgen Genamin se firmou para salvá-lo. A memória desvanece, eles estão de volta ao redor da fogueira. Yevgen Genamin ainda parece fora de si, enquanto Boris apenas observa o fogo. Finalmente, Yevgen Genamin diz que quando ele acordar amanhã, deve ir embora e seguir sozinho. Ele fica chocado ao ouvir Yevgen Genamin dizer que precisam se separar. Ele não pode ficar com ele, e não tem muito tempo. Boris pergunta o que ele quer dizer, mas logo percebe. Ele é teimoso e diz que não. Vai ficar com o irmão até o fim.
Yevgen Genamin avisa que se perder o controle de novo, pode realmente matá-lo da próxima vez, como o Wraith do Lago Amarra, que matou a tia Penny. Ele se lembra de como ela era gentil, mas depois que voltou do lago, aquela pessoa se foi. Lembra-se bem. O som que saiu da boca dela não era a voz da tia. Era o grito de um monstro, uma loucura que só a morte poderia acabar, e logo isso poderia ser seu destino também. Yevgen Zeniman pega sua espada e diz para ele segurar o inverno, depois tentar desenhar e balançar. Ele pergunta se é agora, mas faz assim mesmo. A espada é pesada demais para ele, caindo em suas mãos. Atrás dele, Yevgen Zainaman diz que esperava isso, e que seria mais fácil se Boris fosse um pouco mais velho. Seria ainda melhor se ele pudesse ficar vivo até ser velho o suficiente para sobreviver sozinho. Então ele começa a se afastar e diz que não pode crescer da noite para o dia. Enquanto isso, seu próprio tempo está acabando, e logo ele só se tornará um perigo para ele. Boris entra em pânico, sem saber o que fazer. Está com medo de que o irmão vá embora a qualquer momento, e não suporta ser abandonado por quem ama. Com lágrimas, diz que não se importa se o irmão o matar. Ele sabe o que Yevgen Ginimon está pensando, mas provavelmente não conseguirá sobreviver bem sozinho, e tantas pessoas estão atrás do inverno. Alguns podem ser até mais fortes e cruéis do que qualquer um que eles conheceram, então ele quer ficar e prefere morrer pela mão do irmão do que de outro. Yevgen Ginamin pergunta se ele já esqueceu o que disse antes, então ordena que ele repita. Ele levanta as mãos ao rosto e seca as lágrimas, dizendo que o irmão disse para ele sobreviver. Yevgen Ginamin diz que ele nunca deve falar sobre morrer novamente. Depois que ele se for, Boris precisa se tornar forte. Ninguém estará lá para protegê-lo, e Yevgen Ginamin não poderá descansar em paz de outra forma. Ele diz para nunca confiar em ninguém ou baixar a guarda novamente. Vai ser difícil, mas isso vai importar, porque se ele fizer tudo isso, viverá o suficiente para ver todos os caminhos que sua vida ainda pode tomar. Então Yevgen Ginimon se abaixa e pega o inverno, dizendo que quer que Boris também tenha. Ele diz que suas memórias estão se despedaçando, e dentro dessas partes faltando, ele não tem ideia do que tem feito. Ele pode já estar enlouquecendo. Talvez tenha gritado como uma besta, assim como a tia Penny. Talvez ele já tenha ameaçado Boris. Achou que era de manhã, mas quando voltou a si, já era tarde. Quando montou o acampamento, a estrela da meia-noite já estava no céu. Pouco a pouco, ele sente que está se transformando em algo que não é mais ele. Mesmo agora, seus olhos ainda carregam aquele brilho vermelho. A verdade é que Yevgen Ginamin está apavorado. Ele tem medo de machucá-lo e acordar para encontrar o irmão morto. Isso é algo com que ele nunca poderia viver. No dia seguinte, Boris volta carregando um monte de gravetos pequenos para o fogo. Yevgen Ginamin está sentado contra uma árvore, lutando para ficar acordado. Pergunta por que ele não dorme um pouco, já que não descansou em 3 dias. Yevgen Ginamin pergunta se realmente passou tanto tempo, parecendo completamente exausto. Enquanto Boris quebra gravetos para a fogueira, Yevgen Ginamin estende a mão, segurando sua armadura e dizendo para ele levar a proteção de neve, já que não vai precisar mais. Ele diz que pertence a ele. Yevgen Ginamin responde: que utilidade tem a armadura para um homem morto? Boris finalmente a pega, e Yevgen Ginimon pede que ele prometa uma coisa: nunca buscar vingança. Ele diz que os nobres de Trave passaram anos se destruindo em disputas. Se qualquer lado tivesse deixado de lado seu ódio primeiro, essa tragédia talvez nunca tivesse acontecido. O tio lutou contra o pai, mas quem o matou foi o Wraith, de olhos vermelhos. Ele só espera não ser arrastado para as rixas da família. Em vez disso, Boris deve continuar crescendo e vendo coisas novas. Quando esse momento chegar, ele quer que ele esqueça o que aconteceu aqui e escolha o perdão no final. Talvez, deixar tudo isso ir seja o melhor caminho que lhe resta. Naquela noite, o fogo arde enquanto Yevgen Ginamin fica acordado, e ele dorme perto. Então ele acorda de repente, lembrando que não pode dormir, nem por um momento. Ele sabe que se fizer isso, pode matar seu irmão. Logo, ele ouve seus pais chamando-o, acolhendo-o em um campo quente de verão. Boris fecha os olhos suavemente e diz que está tudo bem. Ele diz que finalmente pode dormir e descansar. Yevgen Ginamin abre os olhos novamente. Ele o observa por um momento. Então Boris se ajeita de volta na cama improvisada. Yevgen Ginamin fecha os olhos só por um minuto, mas uma folha cai sobre ele e o acorda. Ele olha para o céu e percebe que esta não é uma noite comum. Estrelas cadentes riscam o céu e ele se senta para observá-las. Então ele se levanta, começando a formar uma ideia do que ainda pode fazer por Boris. Pela primeira vez, o vermelho em seus olhos desapareceu. Depois daquele longo e brutal dia, ouvimos seus pensamentos. Ele espera que ele esteja dormindo bem. Uma estrela cadente deixa um rastro antes de voltar para sua mãe para descansar. Então ele não deve ter medo. Deve dormir em paz porque seu irmão o protegerá, e ninguém o acordará. Boris acorda e o procura, mas só encontra um buraco próximo. Seu estômago afunda de imediato. Ao se aproximar, os pensamentos de Yevgenin continuam. Mesmo que a noite seja assustadora, amanhã logo chegará. Ele não deve chorar. O mundo é duro, então ele deve dormir bem. Ele diz boa noite e promete que sempre ficará ao seu lado.
No buraco, ele encontra seu irmão morto, o inverno coberto de sangue. Yevgeny Janainan escolheu protegê-lo tirando sua própria vida. Suas últimas palavras dizem que se ele tiver um sonho feliz, a longa noite passará antes que ele perceba. Yevgeny Janaiman parece estranhamente em paz na morte. Voltamos ao momento em que Yevgeny Janaiman observou as estrelas cadentes e encontrou sua resposta para salvar Boris. Ele olhou para a cova que havia cavado, então o checou uma última vez para se certificar de que estava dormindo tranquilo. Depois de colocar o Winter no buraco, ele decide fazer algumas últimas coisas por ele. Ele adiciona mais lenha e se certifica de que o fogo continuará queimando. Então ele percebe que Boris não está totalmente coberto, então puxa o cobertor sobre ele. Ele acorda brevemente e o vê indo para o túmulo, depois adormece de novo. Com Winterer no lugar, Yevgeny fica diante dele e entende o que precisa fazer. Por um momento parece hesitar. Então ele sorri e aceita seu destino, caindo para frente e se cravando na lâmina. Boris observa o corpo do irmão e percebe que Yevgeny Gnaman até puxou Winterer de volta e o colocou ao seu lado. Então ele se ajoelha. Olhando para as mãos do irmão, ele entende Yevgeny, o próprio túmulo de Gentug com elas. Chorando, Boris percebe que se jogou sobre Winterer, então usou suas últimas forças para puxá-lo para fora. Ele não consegue parar de perguntar por que seu irmão fez isso, se Yevgeny Janaiman alguma vez pediu ajuda. Ele não consegue se lembrar de uma única vez. Coloca a proteção de neve sobre o corpo do irmão, dizendo que ele nunca teve a chance de viver por si mesmo. Yevgeny Gnaman morreu acreditando que essa era a única forma de escapar da maldição, e ele aceita isso. Então ele começa a enterrá-lo com as próprias mãos, assim como seu irmão fez. Ele olha para baixo e lhe diz boa noite. Provavelmente havia muito mais que queria dizer, mas não conseguiu. Ele coloca sua armadura de couro de volta e pega a espada. Então ele deixa o túmulo, determinado a sobreviver da melhor forma que puder. A história muda para uma cidade. Uma jovem reclama, perguntando por que precisa continuar vestindo essas roupas. Sua criada explica que aqui no campo, roupas como as dela precisam ser feitas sob medida. A garota responde que deveriam conseguir em outro lugar, e pergunta por que precisa se vestir como uma criada. A criada diz que em qualquer outro lugar diriam a mesma coisa, e a garota sai furiosa. Ela argumenta que não foi culpa dela. O baú de roupas caiu da carruagem na lama. Eles estão viajando, não casados. Então onde ela deveria encontrar um vestido? Ela olha ao redor, não vê nenhuma costureira e pensa que talvez uma modista sirva. Então, uma conversa próxima chama sua atenção, e ela avista Boris. As pessoas se perguntam por que um garoto tão jovem está viajando sozinho em tal estado e por que ele carrega uma espada tão fora de lugar. A lâmina é claramente cara, o que o faz se destacar ainda mais. A criada diz que ele parece ter a mesma idade que sua senhora, e não consegue acreditar que ele carrega algo tão chamativo. Seus olhos cansados fazem ela se perguntar pelo que ele passou. Quando ele se dirige a uma pousada, a garota acha suspeito e chama para ele esperar. Ela o avisa para não entrar apressado em um lugar assim. Podem haver bandidos perigosos lá dentro, especialmente em uma área tão áspera. Boris, com o rosto vazio, diz que ficará bem. Ela não consegue superar quão escura é sua expressão, como se todo seu rosto estivesse coberto de sombra. Sem mais palavras, ele entra na pousada e chama o barman. Ela o recebe. Ele pede um quarto, e ela verifica se ele está sozinho. Quando ele diz que sim, ela oferece um barato por 5 pratas. Ela diz que é pequeno, e Boris olha naquela direção. Então ele diz que precisa de mais uma coisa. Pergunta se alguém contrataria uma criança como ele. Ele não quer dinheiro, apenas comida e um lugar para dormir. Tudo que Boris quer é seguir o último desejo de Yevgeny e Gnaman. A estalajadeira fica surpresa. Mesmo sozinho, ele parece uma criança protegida, e ela se pergunta o que aconteceu para deixá-lo assim. Ela diz que ainda não pode prometer nada, mas alguns mercadores podem precisar de um garoto de recados, e viajantes ricos podem querer servos também. Um homem em uma das mesas levanta a mão. Enquanto pede outra cerveja, descobrimos que a estalajadeira se chama Tanya, e o homem é Bunin, o ferreiro. Tanya pede que ele espere um segundo, então explica a Boris que Bunin tem uma forja e precisa de um assistente, então ele deve falar com ele. Ela também pergunta seu nome e se apresenta. Depois de dar seu nome, ele vai até Bunin, que observa seu corpo magro e pergunta se ele realmente acha que pode lidar com o trabalho de ferreiro. Boris admite que nem sabe o que o trabalho envolve, e Bunin ri, dizendo que pelo menos o garoto não é mentiroso. Ele diz que Boris não se comporta como um plebeu, e pergunta de qual casa ele é e se algum problema nobre aconteceu recentemente. Bunin diz que forjou armas para muitos conflitos. Normalmente, são ricos se matando para tomar o que o outro tem. Se Boris passou por algo assim, Bunin diz que isso explicaria a escuridão em seu rosto. Após um breve silêncio, ele pergunta se Boris não quer falar sobre isso, mas ele não diz nada. Bunin bate o copo na mesa e diz que tudo bem, não importa. Se ele aparecer cedo amanhã, o colocará para trabalhar, e se não conseguir acompanhar, o mandará embora. Tanya verifica se eles terminaram de falar, diz que isso é ótimo e pede para ele agradecer a Bunin. Boris acena com a cabeça, e pela primeira vez em um tempo, sua expressão suaviza um pouco. Mais tarde, naquele dia, Tanya vem ao seu quarto com uma tigela de comida, dizendo que ele provavelmente não jantou ainda.
Ela diz que é a sopa especial da estalagem, então ele deve comê-la enquanto está quente. Ele olha para a refeição. Tânia diz que ele precisa parar de esconder seu agradecimento quando realmente sente isso. Pegos de surpresa, ele rapidamente a agradece. Sorrindo, ela diz que ele é bem-vindo e pede para ele comer bem e descansar antes de sair. Boris termina toda a tigela, então se deita com Winterer ao seu lado. Ele acha que o trabalho de ferreiro será exaustivo, já que eles fazem ferramentas de fazenda e armas. Ele também tem que encontrar Bunin amanhã, mas essa parte não o preocupa. O que realmente o preocupa é se pode confiar nesses dois, mesmo depois que pessoas em quem confiou se voltaram contra ele em uma crise. Depois que Nick o salvou, tentou roubar a espada e vendê-la a mercenários. Boris não consegue parar de pensar que esses dois também podem estar tramando algo. Para ele, quanto mais gentil alguém age, mais feio pode ser o plano real. Então ele decide verificar por si mesmo, ver se a forja é real e se o ferreiro pode ser confiável. Quando ele sai, cavaleiros de repente descem a rua. Eles avançam pela multidão, quase atropelando as pessoas, enquanto um deles grita para todos se moverem. Boris está bem no caminho deles. O cavaleiro grita para ele sair do caminho, a menos que queira morrer. Ele congela por um segundo. Ele está a um batimento cardíaco de ser atropelado. O cavalo relincha e dá um coice nele, mas ele levanta o braço para proteger a cabeça. Mesmo assim, acaba sendo derrubado no chão. O homem olha para ele com raiva e pergunta se ele tem um desejo de morte. Então ele diz que Boris deveria estar de joelhos, implorando por bloquear o caminho deles, enquanto os outros o cercam e riem. Todos ao redor fingem não ver nada. Ele pede desculpas por estar no caminho, mas também aponta que correr com os cavalos em uma rua cheia é culpa deles. O cavaleiro desce com um chicote e o zomba por falar demais. Um dos amigos diz que deveriam ensinar uma lição ao garoto. O chicote sobe e o homem golpeia sem hesitar. Ele acerta Boris bem na cara. Depois disso, começam a bater nele na rua, avisando que é isso que acontece quando ele cruza com homens como eles. Eles continuam até que ele só consiga proteger a cabeça. Ele olha para Winterer. Se ao menos fosse forte o suficiente para usar sua espada, ou se Yevgenin estivesse aqui, mas sabe que isso não ajudaria. Esses pensamentos não vão salvá-lo. Usando a espada como apoio, ele se ergue. Os bandidos ficam chocados quando ele começa a se levantar novamente. Boris está decidido a ficar de pé com suas próprias forças agora. Yevgenin deu sua vida por ele, e ele se recusa a perder para esses vagabundos. Então a cena corta para a jovem discutindo com sua criada sobre o vestido. Ela reclama que é ridículo, não há costureiras por perto e se pergunta o que os nobres usam aqui. É quando somos apresentados a Rosinos Dot Belnor, Rosie, filha do conde Ganymede. A criada pede desculpas e diz que não conseguiu encontrar uma loja que vendesse vestidos prontos. Ela acrescenta que não havia lojas de costura também, apenas um garoto com cara de preocupado que notou do lado de fora. O pai dela bate e pede para entrar. Rosie diz para ele entrar. Ele entra apressado com um vestido novo, e finalmente conhecemos o conde Ganymede da Belnor. Rosie se ilumina e diz ao pai que ele é o melhor. Ganymede diz que ela deve experimentar para que possam ver a cidade. Ele explica que aprender como outros países vivem faz parte de se tornar mais sábio. Ela concorda, e logo eles saem com guardas seguindo atrás. Rosie pergunta onde ele encontrou o vestido, enquanto a criada Camila aponta que ela procurou a tarde toda e não encontrou nada. Ganymede diz que comprou um que já havia sido feito para outra pessoa, e Rosie pergunta se os nobres aqui não usam vestidos. Ele diz que Trevor não tem nobres. Então algo chama sua atenção, e ele rapidamente entrega Rosie a Hill por um momento. Imediatamente, ele sai montado com vários soldados. Enquanto vai, grita para que parem. Os homens que ele está chamando são os mesmos que estão batendo em Boris. Ele o vê no chão, ainda segurando sua espada. Alguns moradores murmuram que alguém finalmente interveio, e se perguntam se uma briga está prestes a começar. Tânia chama o ferreiro para se apressar. Antes que eles cheguem, Ganymede exige saber o que aqueles homens pensam que estão fazendo. Eles respondem, perguntando quem ele pensa que é para se meter, e dizendo para ele continuar andando. Ganymede diz que atacar uma criança é imperdoável, e ordena que eles saiam imediatamente. Eles respondem. Então ele pega sua espada e os avisa para não culparem ninguém além de si mesmos. Isso só os faz rir. Um deles o zomba, perguntando se ele acha que é algum herói. Ganymede não perde mais um segundo. Ele ataca. Seu golpe atinge a espada do outro, lançando-a para o alto. Ela crava no chão atrás deles. Ganymede o encara e pergunta se ele ainda quer continuar. A bravata desaparece rápido. Ele e os outros fogem como os covardes que são. Ganymede ordena que seus soldados levantem Boris e diz que precisam de um médico. Tânia diz que tem um farmacêutico a poucas casas no beco. Rosie e Hugh finalmente chegam, e Ganymede pergunta se ele a assustou. Ele assegura que acabou, e lembra que um nobre que ignora a injustiça não merece o título. Ele diz para ela lembrar dessa lição. Rosie olha para Boris, ainda segurando sua espada, mas só diz que não gosta de alguém tão sujo. Mais tarde, ele acorda em um quarto que não reconhece e se pergunta onde está. O papel de parede com flores o lembra do quarto da mãe. Então ele começa a procurar por Winterer e entra em pânico, gritando para saber onde está. Uma criada ao seu lado diz que está debaixo da cama e pede para ele se acalmar.
Ele pergunta onde está, mas ela diz para ele ficar parado enquanto cuida de seus ferimentos, e então pergunta onde é sua casa. Boris diz que não tem uma. Ela parece surpresa, dizendo que ele não parece um vagabundo. Ele responde que mesmo que tenha uma casa, não pode voltar, então é a mesma coisa. Ela ri e pergunta se ele é algum herói trágico fugitivo. Depois diz que crianças que não sabem como é confortável o lar sempre falam assim, e lembra que o conde só o ajudou por bondade. Ele não deve incomodá-los mais e deve voltar para casa. Quando pergunta de que conde ela está falando, ela explica que foi o conde Ganame Dobelnor de Animarad que o salvou. Camila entra e pergunta à enfermeira Willa se ele está acordado. Então ela se inclina e diz diretamente que ele foi intimidado por ter entrado em uma estalagem assim. Ela acrescenta que ele é sortudo por seu mestre ter passado por ali. Boris ainda não sabe quem ela é, mas ela lhe entrega roupas e pergunta se ele consegue se mover, já que o conde o quer para o jantar. Uma refeição completa está esperando na mesa. Ganymede o cumprimenta com um sorriso e diz que está feliz em vê-lo acordado. Pela primeira vez em um tempo, Boris parece um pouco esperançoso enquanto observa o conde. Ele ocupa seu lugar. Um mordomo se aproxima e coloca um prato na frente dele. Ganymede diz que uma garfada mostrará o verdadeiro sabor de Belcruz. Até Rose se anima, dizendo que é uma omelete de trufas feita com as famosas trufas de sua terra. Ganymede diz a Boris que ele deve estar morrendo de fome e deve comer. Ele admite que faz tempo que não tem uma refeição de verdade assim. Ele corta a omelete e começa a comer. Depois de um tempo, Ganymede diz que está feliz que ele gostou da comida e decide que é hora de uma apresentação adequada. Ele se apresenta como Conde Ganymede de Belcruz, no sul de Animrod. Então ele apresenta Rose, sua única filha e herdeira, sentada ao seu lado. Boris diz que é sua vez agora. Ele se apresenta como Gaiman e diz que, como Ganymede é de outro país, ele pode não conhecer sua família. Mas Ganymede repete o nome e pergunta se ele é da casa Gaiman de Longart. Ele ouviu que são uma famosa família de guerreiros em Travice, então pergunta se algo aconteceu. Boris diz que seu pai morreu e seu tio está cuidando da família agora. Ganymede supõe que ele e o tio tinham opiniões políticas diferentes e pergunta para onde ele planeja ir, já que voltar para casa não parece mais uma opção. Ele diz que ainda não sabe, mas um ferreiro pode acolhê-lo, então vai tentar isso primeiro. Ganymede diz que ele poderia se tornar um assistente e pergunta se ele já se interessou por ferreiro ou se gostaria desse tipo de trabalho. Ele diz que não tem ideia, mas sabe que terá que trabalhar duro e aprender a lidar com isso. Enquanto Ganymede se serve de uma bebida, ele diz que tem uma proposta. Por que não voltar para Animarad com eles? Boris fica atordoado, e Rose imediatamente pergunta do que ele está falando. Ela quer saber por que ele o convidaria, mas Ganymede diz que isso é para ele pensar, ele apenas fez a oferta. Ele também está confuso e pergunta por que ele sugeriria isso. Ganymede diz que pode explicar, embora possa se arrepender de ter perguntado. Boris ainda quer saber a verdade se ele pode ficar com esse homem. Ele quer saber tudo. Ganymede concorda, então sorri, e diz que é porque ele quer usá-lo. Ele acha que faz sentido. Tinha que haver uma razão para toda essa bondade. Ganymede diz que já tem tudo o que precisa. Ele tem uma filha amada, então não quer mais um filho. Mas por razões fora de seu controle, ele precisa de alguém da idade dele. Há muito tempo, antes de Rose nascer, ele fez uma aposta com um velho amigo. Eles prometeram que se tivessem filhos, quando esses filhos completassem 10 anos, duelariam com espadas. O perdedor teria que conceder um desejo ao vencedor, qualquer coisa. Então o tempo passou, Rose nasceu, e Ganymede esqueceu tudo isso. Mas no ano passado, depois de não ouvir nada por muito tempo, ele de repente recebeu notícias sobre aquele velho amigo. Esse amigo tem 2 filhos, e por sorte, o mais velho é um completo idiota. Depois de saber que Ganymede tinha uma filha, o homem forçou seu filho mais novo a um treinamento brutal para torná-lo um grande espadachim. Tudo isso foi uma armadilha para casar Rose com seu filho mais velho. Rose deixa o copo cair em choque. Ela chama isso de insano e pergunta se ele está realmente falando sério, porque se recusa a se casar com um idiota. Ganymede diz a ela para se acalmar e jura por sua honra que nunca permitiria isso. Boris aponta que ele não é realmente filho de Ganymede, então não há razão para ele lutar. Ganymede diz que isso é fácil de resolver. Ele vai afirmar que ele é seu filho adotivo, criado longe e só agora trazido de volta. Ele seria tratado como um filho de verdade. Se ele vencer, Ganymede o recompensará bem e lhe dará a liberdade de aproveitar a vida. Se perder, não haverá punição. Ele só terá que deixar a casa. Inquieto, ele pergunta por que ele o escolheu. Afinal, eles se conheceram por acaso, e Ganymede mal sabe algo sobre ele. Ganymede diz que Boris é claramente um filho nobre sem lugar para ir. Ele pode encontrar muitos meninos comuns, mas não muitos que já tenham um bom treinamento em maneiras. E assim que voltarem para Anamurod, ele precisará agir como seu filho adotivo imediatamente. Não haverá tempo para ensiná-lo honra e etiqueta desde o começo, e a família Jaimon é conhecida como uma das melhores, uma linha famosa de espadachins. Ganymede tem certeza de que ele herdou esse talento também, então pergunta se ele vai com eles. Ele pensa bem sobre isso, porque na verdade não parece tão ruim. Se for para o ferreiro, ele poderia viver uma vida tranquila escondendo quem é, mas Anamurod está longe, e ir para lá significa novos problemas e testes difíceis.
Ainda assim, isso o afastaria de Travox, a terra que levou seu pai e irmão, e ele já perdeu tanto só por ter nascido lá. No fundo, ele realmente quer ir embora. Enquanto monta com Rose, Boris pensa que este país está ensanguentado há tempo demais. As últimas palavras do irmão o impulsionam novamente. Sobreviver. Ele olha para trás uma última vez e decide ir. As carruagens saem, seguindo em frente. Ele e Rose acabam montando juntos em uma delas. Rose diz que ele quase não fala, o que o torna bem chato. Então ela pergunta quem é mais velho, e Camilla ri, dizendo que ela não tem ideia. Rose diz a Boris para olhar para ela, e aponta que os dois têm 12 anos, então quer saber quem é mais novo. Ela diz que tem uma longa viagem pela frente, então deveriam conversar um pouco, mas ele não está no clima. Ele diz a ela para pensar o que quiser, e se ela quiser se chamar de mais velha, tudo bem para ele. Rose fica surpresa que ele cedeu tão rápido. Ela diz que esse não é o ponto, e pergunta quando é seu aniversário. O dela é 8 de abril, Boris diz que é 12 de julho, e ela estala a língua, chamando-o de chato novamente. Ele percebe que ela está irritada, então dá de ombros e diz que tudo bem, ele será o mais velho. Rose também não gosta disso, enquanto Camilla apenas se diverte com a troca. Rose diz que nunca quis ser a mais nova, e mais do que isso, pergunta quando eles de repente se tornaram família. Logo chegam à propriedade, e Rose salta da carruagem, chamando sua mãe que está de volta. A mãe dela é Ivanua. Ivanua a lembra para não correr, e Rose rapidamente pede desculpas. Boris percebe que realmente percorreu um longo caminho. Ninguém aqui deveria saber quem ele é. Até o El o observa e pergunta se ele é a criança que Ganymede mencionou. Ganymede diz que sim. Como a viagem foi longa, é melhor entrarem e terminarem as apresentações. Ela concorda, e os servos saem para pegar a bagagem enquanto todos entram. Uma vez dentro, eles se sentam na sala com chá. Até Wou coloca a xícara dela para baixo e diz que recebeu a carta dele antes, então entende o básico. Ela diz a Boris para ficar à vontade enquanto estiver aqui. Rose anuncia feliz que sempre quis um irmão mais velho, então decidiu ser a irmã mais nova. Ganymede ri e pergunta se já se tornaram tão próximos, então ele diz que enquanto estiver aqui, deve chamar Ganymede de pai e até Wou de mãe. Ele também dá a Boris sua história de cobertura. Ele é o filho mais novo de Elgaiden, o senhor caído de Guavansk em Travax Ocidental. Ele se tornou filho adotivo de Ganymede aos 5 anos porque suas famílias eram próximas, e até agora só recebeu o apoio financeiro deles. Ele ficou com seu próprio pai porque sua mãe morreu cedo. Depois, seu pai também faleceu, então ele veio morar no castelo deles. Ganymede pergunta se ele se lembra de tudo isso, já que algumas pessoas no castelo já conhecem partes da história. Isso inclui Hugh, o secretário, e Willa, que o amamentou, junto com Camilla, a empregada, e alguns dos soldados envolvidos na época. Ainda assim, nenhum deles sabe a verdade completa. Apenas Ganymede, sua esposa e Rose sabem. Então Boris deve responder a todos os outros usando essa história. Ganymede pergunta se ele entende. Ele diz que sim. Mesmo que seja inventado, parte é bem real. Ganymede diz aos servos para prepararem seu quarto, que deve ser perto do de Rose. Então ele decide onde será, no segundo andar da Torre do Luar. Até Wou fica surpresa, mas aceita. Rose também fica chocada, pois aquele quarto é especial. Ganymede acrescenta que logo encontrará um instrutor de espada. Até lá, ele deve descansar e se recuperar da viagem. Amanhã, Rose deve mostrar o castelo, que é grande o suficiente para ele se perder. Rose diz que ele provavelmente precisará de um servo também, e Ganymede ri, dizendo que ela já age como se cuidasse do irmão mais velho. Boris se surpreende com o carinho que está recebendo. Ele nem se lembra do pai sorrindo assim para ele. Mais tarde, ao entrar no quarto, ele se encosta na porta e desliza lentamente. Finalmente, ele está sozinho. Rose o levará ao seu quarto de verdade amanhã. Por enquanto, ele fica em um quarto de hóspedes. Mesmo por uma noite, é um lugar incrível, talvez até melhor que seu quarto em Trevais. Ao olhar para fora, Boris percebe o quanto viajaram. Ele se pergunta se há uma colina aqui, como aonde brincava com Yevgoinen. Mas aquela colina antiga era coberta de capim-agulha, que só cresce em Travestia. Aqui, há flores por toda parte, e até as pessoas parecem mais calorosas. Ainda assim, no fundo, isso não é um lar. É uma terra estranha, e Boris ainda se sente à deriva. Na manhã seguinte, Rose pergunta se ele dormiu bem. Ela explica que o castelo tem 4 torres, uma em cada canto. A Torre do Luar fica ao sul, e é lá que está seu quarto. Ela abre a porta e diz que é aqui, e Boris fica atordoado. O quarto está cheio de coisas, muito mais do que ele esperava. Ele olha ao redor surpreso enquanto Rose fica ali, claramente orgulhosa. Então Camilla entra correndo, chamando por Rose e pedindo desculpas por estar tão ocupada e não notar que estava ausente. Ela continua mostrando o lugar a Boris e diz a Camilla para segui-las. Camilla concorda e solta um suspiro de alívio. Ele nota que os servos em Travice eram mais como família e nunca tinham medo dele. Então Rose abre a porta do quarto, e esse quarto é tão impressionante. Ela diz que as roupas já foram colocadas no guarda-roupa, e alguém explicará quais trajes servem para quais ocasiões.
Era para ser dela aos 15, então ela avisa para ele manter limpo enquanto usar. Boris aponta que ela sabe que ele vai embora no ano que vem, mas ainda assim é gentil com ele. Mais tarde, eles saem e Rose diz animada que o pôr do sol é lindo dali. Então ela o leva à cozinha, diz que algo está com cheiro ótimo, e os cozinheiros riem sem jeito. Ela tenta pensar em algum lugar que ainda não visitaram e percebe que o tour está quase no fim. Camille aponta que ainda não viram o escritório, e como o mestre está fora, agora é uma boa hora para ir. Rose concorda, mas nota que já tem alguém lá dentro. O escritório é uma enorme biblioteca cheia de livros espalhados por toda parte. Ao entrarem, Boris diz que sabe como é um escritório. Em casa, nunca pôde entrar porque seu pai estava sempre lá. É estranho sentir falta dele, mesmo que esse homem sempre tenha sido frio e severo. Talvez seja só porque não pode mais vê-lo. As mãos de Rose começam a tremer de raiva. Ela grita chamando Lance, exigindo saber se ele está lendo os livros do pai dela sem permissão de novo. Ele fecha o livro. Rose não consegue acreditar que ele entrou aqui só para ler. O servo é apresentado como Lance. Irritada, Rose derruba o livro e exige saber como ele teve coragem. Ela o lembra de saber seu lugar e pergunta o que ele acha que está fazendo aqui. Então, ela pressiona um dedo na testa dele e avisa que vai contar ao pai e mandá-lo embora. Boris se pergunta se um servo realmente entrou no escritório só porque o mestre estava fora. Lance se desculpa, olhando para o chão e admitindo seu erro. Ainda assim, ele percebe algo diferente nele. Mesmo sendo pego por Rose, Lance permanece calmo. Ele age de forma obediente, mas seu pedido de desculpas não soa sincero. Rose diz que só está deixando passar porque Boris está aqui. Se acontecer de novo, ela contará ao pai. Lance aceita, faz uma reverência e se despede. Então, ele caminha em direção a ele e passa ao seu lado. Ele percebe que também não é daqui. Assim, eles são iguais, ambos estrangeiros nesta terra. Mais tarde, os servos se alinham no saguão principal enquanto ele fica com Ganymede. Ganymede anuncia que adotou Boris há 7 anos. A partir de agora, ele viverá no castelo, então todos devem servi-lo bem como sempre fizeram. Então ele pede para que ele escolha um servo. Ele vê Lance de lado e começa a se perguntar se deve escolhê-lo. Sabe que não tem ideia do que pode acontecer aqui ou que erros pode cometer. Ter alguém perto de sua idade pode ajudar a suavizar as coisas. Um servo um pouco tolo seria mais fácil de enganar, mas por algum motivo, Boris não consegue tirar Lance da cabeça. Há algo diferente nele. Então, ele diz a Ganymede que quer alguém da sua idade. Depois de pensar um pouco, Ganymede diz que o garoto no final é Lance, e pergunta se é esse quem ele quer. Boris diz que sim. Ganymede chama Lance para a frente. Lance faz uma reverência e se apresenta. Ele diz para servi-lo bem a partir de agora. Seu novo dever é atendê-lo para que ele possa deixar suas antigas tarefas para trás. Lance concorda com outra reverência. Para ele, parece obediente à primeira vista, mas ainda não há respeito real em sua voz. Agora Boris entende por que Rose reagiu assim. Lance diz que gostaria de levá-lo ao quarto, pois precisa explicar algumas coisas. Eles sobem as escadas. Ao chegarem, Lance pede para Boris sentar. Ele admite que está com sede. Lance traz um copo e ele bebe. Então ele pergunta o que Lance queria lhe contar. Lance diz que primeiro ele deve conhecer a família do mestre. O mestre patrulha o condado a cada 10 dias e viaja para o exterior a cada 2 meses. Às vezes ele fica fora 5 dias, às vezes um mês inteiro. Ele visita Céltica com mais frequência, além de terras vizinhas que trocam produtos locais. Boris observa que isso significa que ele está longe do castelo. Lance continua. O mestre é generoso, mas não perdoa facilmente quem ultrapassa os limites. Ele se importa muito com seu povo e suas terras, mas é rígido. Ele diz que isso parece certo. Em seguida, Lance explica que a madame quase sempre fica na propriedade. Ela se levanta cedo, dorme cedo e pode se ofender com o menor erro, então ele deve ter cuidado com ela. Ele percebe que ela deve ser difícil de lidar. Quando Lance começa a falar sobre Rose, ele desvia o olhar e só diz que provavelmente já sabe que tipo de pessoa ela é. Ele se pergunta por que para de falar. Depois do que aconteceu no escritório, Lance provavelmente não pode falar levianamente sobre ela, e ele claramente sabe evitar problemas. Então Lance diz que o aniversário de Osivo é no próximo mês, e convidados virão de todos os lugares, até da capital. Parentes da casa de Market Krasani também estarão lá. A celebração dura 2 dias com uma dança à noite. Ele pergunta a Boris se ele sabe dançar. Isso soa estranho para ele. Em Trave, as casas nobres só pensavam em se eliminar, então ninguém se preocupava em aprender danças. Lance percebe que ele não está familiarizado e se oferece para ensiná-lo, se ele quiser. Boris parece inseguro, mas provavelmente aceitará depois. Ele pergunta que trabalho Lance fazia no castelo, e Lance diz que servia o conde. Perguntado quando entrou para a casa, ele diz que foi há cerca de 1 ano. Ele pergunta onde estava antes, e Lance responde, Céltica. Ele explica que Céltica é a capital de Animard, e fica longe daqui, então se pergunta se Lance foi vendido para esta casa. Depois pergunta se seus pais ainda estão vivos. Lance hesita antes de dizer que honestamente não sabe.
Eles estavam vivos quando ele saiu, mas agora ele não tem ideia. Boris percebe que provavelmente foi a pergunta errada, mas diz que isso significa que Lanze está sozinho agora. Lanze o corrige. Ele tem uma irmã mais nova, e Ganimate tem sido gentil ao deixá-los viver aqui juntos. Se for permitido, ele gostaria de vê-la. Boris diz que também quer ir, o que surpreende Lanze. Lanze parece um pouco nervoso e pergunta se ele é um cavalheiro, o que só confunde Boris. Lanze diz que confiará que ele é, e quando chegam, ele chama por sua irmã. O nome dela é Lancey. Ela se vira para eles, mas não levanta o olhar. Parece quase uma boneca. Boris se surpreende que ela não olhe para cima. Para ele, ela parece frágil, pálida e vazia, como um botão de tulipa branca sem força, quase uma figura de cera. De certa forma, lembra ele mesmo. Lancey pede que ele espere na cadeira. Ele vai até a irmã e pergunta se a vista está melhor agora que o tempo mudou. Depois pergunta se ela viu o pássaro azul que passou, dizendo que era lindo. As asas brilhavam ao sol, e ele realmente queria que ela visse. Ele continua falando enquanto Boris espera perto, e se surpreende ao ver esse lado dele. Lancey compartilha tudo de bom do seu dia com ela. Tudo que é bonito no mundo, tudo de bom que aconteceu, mesmo parecendo frio e distante. Então, há coisas que ele também considera preciosas. Mesmo com os três no mesmo lugar, Boris sente que os dois estão longe, selados em um mundo só deles. Lancey diz que ela parece estar de bom humor, mesmo sem dizer uma palavra. Ele fala demais, diz que o sol não é bom, e pergunta se ela quer tirar uma soneca. Talvez ela sonhe em colher flores de novo. Como antes, ele não tem ideia do que está falando. Lancey pergunta mais uma vez se ela quer dormir agora, e ele sente que isso deve ser um segredo só deles. Então Lancey a levanta da cadeira e a coloca na cama, a cobre e deseja doces sonhos com um sorriso. Mas no momento em que ele se vira, aquele calor desaparece. Seu rosto volta a ficar vazio enquanto diz a Boris que é hora de ir. Em outra parte da propriedade, Rose diz que odeia Lancey. Ele pergunta por quê, e Rose diz que não suporta pessoas assim. Lancey pode falar, mas escolhe não falar. Só de ver aqueles olhos vazios faz Rose querer dar um tapa em sua testa. Boris diz que isso significa que ela pode falar, embora ainda pareça doente. Rose dá de ombros e diz que talvez ela seja apenas incrivelmente preguiçosa. Tudo que ela realmente tem é uma coxeadura, e ela nem sabe como sair do quarto. Rose continua atacando ela. Camila muda de assunto de forma awkward e diz que é hora do lanche. Ela lembra Rose que ela pediu para ser avisada. Rose diz que precisa ir. O lanche de hoje é bolo de creme. Ao sair, ela diz a Boris que aqueles irmãos deveriam ser mais gratos. Mesmo que a irmã não faça nada, Lancey a trata como se fosse algo valioso. Então Rose se lembra de mais uma coisa. Eles finalmente encontraram o instrutor de espada dele, e ele chegará amanhã de manhã. O instrutor é muito habilidoso, mas também bem estranho. Rose se pergunta se deveria aprender esgrima também. Talvez ela fosse talentosa, já que é filha dele. Ele não tem certeza se alguém conseguiria ensiná-la com essa atitude. Algum tempo depois, Boris entra na floresta. Depois de passar vários dias dentro de casa, seu corpo está rígido, e ele sabe que o treinamento de espada será difícil se começar assim. Então algo chama sua atenção. Algo chama sua atenção perto de uma nogueira. As nozes parecem maduras, e ele se pergunta se deve subir. Então hesita, torcendo para não quebrar alguma regra. Olhando ao redor, ele lembra de como Ivinde costumava levantá-lo nos ombros para pegar frutas. De repente, nozes começam a cair, e Boris pula. Ele olha para cima, tentando ver o que é. Tudo o que consegue ver é uma sombra. Seu coração dispara. Poderia ser uma besta selvagem ou algum monstro como o do lago? Mais nozes caem, então um homem grita, perguntando se Boris gosta delas. O homem sorri, com uma espada presa às costas. Ele fica aliviado por ser uma pessoa, não um monstro, e começa a sorrir. Um segundo depois, ri de si mesmo por ter pensado isso. O homem diz para ele pegar as nozes enquanto mais caem na cabeça de Boris. Então ele pula e repete que deve pegar todas. Ele não faz ideia de quem seja esse estranho. Ele simplesmente apareceu e começou a dar ordens. O homem diz que coletá-la sozinho levaria o dia todo, mas com ajuda, será muito mais rápido. Pergunta o que ele está olhando e se tem algo em seu rosto. Depois diz para ele se apressar. Boris ainda está confuso, mas começa a coletar as nozes. O homem avisa para não tocar nas que ainda estão nas cascas com muita força ou ele vai ficar com bolhas. Ele se lembra de Yavidin dizendo a mesma coisa, e não consegue acreditar que foi arrastado para colher nozes por esse cara estranho que estava prestes a sacudir a árvore de novo. Depois de um tempo, o homem diz que provavelmente já pegaram a maioria, então é hora de ir. Boris pergunta para onde. O homem aponta para o castelo. Ele pergunta por que estão indo para lá, e se ele sabe que lugar é aquele. O homem chama de a segunda casa mais poderosa, então ele parece nem ter certeza de quem diria isso, embora aparentemente todos saibam. Ele fica confuso enquanto o homem tenta lembrar o nome do castelo. Desajeitado e estranho, esse é o veredicto de Boris. Como está indo para o castelo e age assim, ele acha que deve ser o instrutor de espada, o que significa que ainda não sabe quem ele é. Honestamente, ele prefere ser tratado assim, de forma casual, do que com maneiras formais rígidas.
Se esse homem realmente é seu professor, se aproximar agora pode ajudar depois. Então ele pergunta se as nozes são um presente. O homem diz que nunca se deve visitar outra casa de mãos vazias. Ele pergunta se o dono vai gostar de nozes, e o homem diz que quem odeia abertamente um presente não merece ter uma casa. Pergunta se isso significa que qualquer presente serve. O homem diz que não. Isso também é rude, e então continua falando no ouvido de Boris. Eventualmente, eles chegam ao castelo. Ele diz aos guardas para informar seu pai que um convidado chegou. Os guardas respondem de imediato e saem. Ele espera que o tom do homem mude, certo de que ele ficará chocado ao descobrir quem ele é. Em vez disso, o instrutor pergunta o que ele está olhando e ri. É quando ele percebe que já sabia de tudo. O servo então diz que foi ordenado a levar o convidado à sala de recepção, onde Ganymedes e a senhorita Rose estão esperando. Eles vão para a mesma sala onde ele estava antes. O instrutor agradece e diz que trouxe um pequeno presente. Ele despeja nozes na mesa, e Rose se assusta. Sorrindo, ele as chama de frutos dos segredos, dizendo que cada uma faz você envelhecer ao comê-la. Segundo ele, se Rose comer 8, acordará com 20 anos da noite para o dia. Boris não acredita que ele está enganando-a com uma mentira tão óbvia, já que acabaram de pegar aquelas nozes na floresta. Ele também se pergunta por que o homem parece tão satisfeito consigo mesmo. Então, outra ideia lhe ocorre. Como ele sabia que Rose tinha 12 anos? O homem diz que pode perceber à primeira vista e que ele também tem 12. Ele concorda, mas acha que Ganymedes deve ter lhe contado antes. Rose pergunta se é verdade, e Boris rapidamente a avisa para não tocá-las com as mãos nuas, ou ela vai ficar com bolhas. Finalmente, eles descobrem que o nome do instrutor é Whittler. Ganymedes o apresenta e a Rose, mas o homem admite que Whittler não é seu nome verdadeiro, é apenas um que ele usou antes. Quando Ganymedes pergunta seu nome real, ele pede desculpas e diz que nunca o compartilha. Sempre que se muda para um lugar novo, ele muda os nomes falsos também. A partir de agora, ele quer ser chamado de Instrutor Noz. Ganymedes ri e concorda. Então, ele agradece por aceitar o trabalho e pede que ele guie bem seus filhos. Noz hesita ao ouvir filhos e pergunta se Rose também vai treinar. Ela também vai pegar a Noz? Ganymedes diz que sim. Ele pode pensar nisso como os dois praticando juntos. Ele também pergunta se começar hoje seria bom. Noz diz que tudo bem, mas não há pressa. Eles devem começar amanhã e usar hoje para se acostumarem um com o outro primeiro. Ele também deixa claro que não vai falar formalmente com as crianças durante as aulas. Ganymedes diz para ele fazer o que quiser, e Noz agradece por entender. Então, ele se levanta e diz a Boris para mostrar-lhe seu quarto. Ele fica surpreso que ele vai em vez de um servo. Justo então Lancey traz comida da cozinha, as nozes descascadas. Noz diz que são mais fáceis de comer assim. Então ele observa que Lancey pode ser um servo, mas parece um jovem mestre, e pergunta se ele também quer aprender esgrima. Lancey diz que não foi ordenado a isso, e Noz diz que isso é educado da parte dele, mas ele também está jogando fora sua própria sorte. Então ele acrescenta que o nome da torre soa bem. Boris pergunta como ele sabe o nome da torre, e Noz diz que os instrutores sempre sabem de tudo. Ele acha que tudo o que esse homem fez foi pedir para amarrar o cabelo e perguntar aos seus servos sobre aprender esgrima, nada sobre treinamento real. Então Noz chama por ele, de repente curioso. Ele pergunta se ele é de Travix, e ele fica pego de surpresa. Ele começa a suar, e Noz pergunta se não é. Ele está apenas chocado porque a menção de Travix combina com a história de fundo que o conde inventou para ele. Então ele se recompõe e diz que está certo. Walnut ri, dizendo que já sabia. Ele acrescenta que não é parente da garotinha de ontem, que ela é a verdadeira filha do conde e que ele deve ser adotado. Então ele pergunta se ele quer saber como descobriu. Boris se pergunta se o homem está brincando com ele. Lancey responde que é porque ele tem a mesma idade que Rose. Walnut elogia sua perspicácia e pergunta se ele sabe como adivinhou que tem a mesma idade. Antes que Lancey possa responder, Walnut interrompe e diz que é porque ele tem um superpoder que lhe permite adivinhar idades. Boris não acredita nem por um segundo. Ele tem certeza de que o conde contou a ele, então pergunta se Walnut sabe a idade de Lancey também. Walnut se endireita e diz que Lancey também tem 12, mas é alguns meses mais velho que ele. Ele pergunta em que mês ele nasceu. Como nasceu em julho, tem que ser antes disso. Lone diz fevereiro, e ele começa a se perguntar como Walnut sabia disso. Ele pergunta se Walnut também sabe que Rose é mais nova que ele. Como Rose o chama de irmão mais velho, Boris tem certeza de que Walnut vai errar dessa vez. Mas Walnut apenas ri e diz que foi uma boa tentativa. Rose nasceu 3 meses antes dele. Isso realmente o surpreende, e ele pergunta como ele acertou. Walnut diz que tem mais uma coisa que ele deve saber, e ele se pergunta o que é agora. Walnut diz que ele tem talento e poderia se tornar um grande espadachim se treinar bem. Ele pergunta se ele realmente consegue ver isso à primeira vista, e Walnut pergunta se ele acha que é impossível porque mentiu antes. Ele não vê como a mentira tem a ver com esgrima. Walnut pergunta se ele acha que espadachins famosos só balançam espadas. Alguns usam machados, mas mais do que isso, habilidade com uma arma não é suficiente. Ele diz que talento não significa nada sem instintos aguçados e pensamento rápido. Até alguém acostumado a abrir caminhos precisa saber lutar onde não há trilha.
Mesmo em terreno plano, um lutador deve saber como atacar de uma colina ou da água. Pessoas inteligentes se adaptam rápido, e os melhores em estar um passo à frente são muitas vezes os melhores mentirosos, assim como Boris foi. Ele aponta para Rose como exemplo. Ela quer tanto ser adulta que sua mentira funcionou na hora. Ele começa a continuar, e tanto Lance quanto ele se viram para ele. Walnut boceja e diz que está ficando cansado de falar tanto e que vai tirar uma soneca. Com isso, ele vai para seu quarto. Lance e Boris só podem olhar, totalmente confusos. Então a história volta para a casa arruinada dos Gaiman, agora em ruínas. Vlado diz que o verão acabou enquanto olha pela janela e acende a vela em sua mesa. Um homem entra na sala, e Vlado pergunta se encontraram algo. O homem responde que sim e o chama de mestre. Vlado observa que está sendo chamado de mestre muito rápido, dizendo que o mais adequado para esse título é Tolk, que traiu Jerkin sem hesitar. Vlado diz que acredita que o garoto foi para Animurad. Tolk confirma que, embora ainda não saibam exatamente onde ele está, verificaram que um jovem carregando uma espada com uma bainha branca saiu ao lado de um nobre. Vlado Dinaman diz que já tem Winterer, e Tolk continua falando. O nobre de Animurad usou um nome falso, então ainda não sabem quem ele é, mas logo descobrirão. Flodo Guinaman ordena que ele encontre Boris e toda a situação do inverno. Ele acrescenta que Yevnon Guinaman pode ter a guarda de neve com ele, então Tolk deve ter cuidado. Tolk concorda e sai da sala. Flodo Guinaman se vira para a janela e começa a rir, perguntando a Jerkin o que ele acha. Ele chama Tolk de mordomo infiel, alguém que traiu seu mestre sem pensar duas vezes e o jogou no pântano. Mas naquele dia, Vlodo escapou do lago com magia. Jerkin está morto, a mansão agora é dele, e o fantasma de sua irmã não vem mais a ele em sonhos. Mesmo assim, um frio ainda permanece em seu coração. Enquanto um sino toca, ele xinga, dizendo que não consegue tirar aquele som da cabeça, e se pergunta se Jerkin pode ouvi-lo na vida após a morte também. Aquela noite, de volta à casa de Boris, ele acha o instrutor muito estranho. Se Lance não o tivesse acordado, o homem ainda estaria dormindo. As aulas provavelmente começam amanhã, e ele precisa que ele o ensine a lutar bem o suficiente para proteger Rose. Mesmo que isso seja apenas um acordo com a casa, ele dará tudo de si. Isso pelo menos lhe dará uma chance melhor de sobreviver. Se ele quer viver como Yevnon Guinaman lhe disse, ele alcança debaixo da cama e cai no chão, pensando que talvez tenha apenas sentido falta. Então ele olha debaixo da cama horrorizado. Sua espada sumiu. O inverno desapareceu. Em pânico, ele corre para o corredor se perguntando como isso aconteceu. Ele perdeu o que Yevnon Guinaman lhe deu, e nem sequer faz um mês desde o enterro. As últimas palavras de Yevnon Guinaman ainda estão claras em sua mente, e mesmo assim Boris ainda baixou a guarda. Ele começa a pensar que talvez seja apenas inútil. Uma espada não pode desaparecer sozinha, então alguém teve que pegá-la. A única pergunta é quem? Ela estava debaixo da cama o dia todo, o que significa que o ladrão teve que ser alguém que entrou em seu quarto hoje. Isso deixa Boris, Lonsey e Walnut. Ele se sente estúpido por deixar um homem que acabou de conhecer sozinho em seu quarto. Ele não sabe que tipo de pessoa Walnut realmente é, e precisa encontrá-lo rápido. Ele bate na porta de Lone, que a abre e pergunta o que ele precisa. Ele se desculpa por acordá-lo, mas diz que precisa de ajuda com algo urgente. Lone diz que está à disposição e pede para ele falar. Ele diz que precisam encontrar o instrutor Walnut agora. Lone concorda, mas diz que Boris não pode sair vestido assim. Ele lhe entrega uma capa e diz para ele colocá-la. Então ele nota a arma em sua mão e tensa um pouco, mas não diz nada e lhe dera o caminho. Eles vão para o quarto de Walnut, mas ele não está lá. Boris procura no quarto, e Lance pergunta o que ele está tentando encontrar. Ele aponta que não há lugar aqui para esconder nada. Ele diz que está certo. Winterer não está aqui, o que significa que o instrutor deve ainda tê-la. Ele pergunta para onde Walnut poderia ter ido tão tarde e se ele já fugiu. Então ele pergunta se alguém saindo pelo portão do castelo teria que passar pelos guardas. Lance diz que sim. O portão principal não abrirá tão tarde sem permissão, mas o portão norte permanece aberto e está sempre vigiado. Boris diz que se estiver aberto, alguém ainda pode sair. Eles correm pelo jardim sob a luz da lua. Lonze diz que estão quase lá. Ele diz que se chegar a esse ponto, não hesitará. Se não consegue proteger o que sua família deixou, não tem direito ao nome deles. Mas então outra ideia surge. E se Walnut já tiver escapado, ou se não conseguir detê-lo? Boris não sabe o que fazer. Lonze o chama, e quando ele olha, fica chocado. Sob a luz da lua, Walnut está balançando Winterer, cortando folhas. Boris mal consegue acreditar que ele está segurando a espada. Por que ele a pegou? Até Lonsey está chocado, e nota o medo no rosto dele. Walnut diz que conhece essa espada e que ela tem um passado sombrio. Ele admite que está certo. Este não é o inverno que ele pensava conhecer, mas ele percebe que esta é sua verdadeira forma. Brilha com beleza e intenção de matar, como a luz da lua pálida entre estrelas cadentes. Vendo isso agora, Boris entende que a espada nunca foi feita para algo bom. Ainda assim, mesmo com seu próprio rosto refletido, ele a deseja mais do que nunca. Walnut o chama, dizendo que se ele já terminou de olhar, devem voltar.
então pergunta o que estão fazendo aqui tão tarde. Boris mantém os olhos na espada. Ele diz que ela pertence a ele. Se Walnut só queria dar uma olhada, tudo bem, mas agora precisa devolvê-la. Walnut diz que ele é quem a perdeu, e responde perguntando se ele realmente vai usar a desculpa de quem encontra, fica. Walnut pergunta se ele pode realmente recuperar sua espada. Boris diz que não pode acreditar no que está ouvindo. Ele achou que Walnut veio como professor de espada, não como ladrão. Walnut ri e diz que ele é ousado para um garoto. Mesmo assim, uma criança não deveria carregar uma espada. Até uma criança crescer, uma lâmina só busca sangue. Então ele fica sério e pergunta onde ele a conseguiu, porque esta é Winterer, a espada escondida há muito tempo. Ele confirma que é exatamente isso. Walnut ri novamente e diz que isso significa que sua família deve ser os Jane-Men, a casa de Treveix que manteve a espada fora da vista do mundo. Ele pergunta o que isso tem a ver com algo. Diz que é Art Belaner, logo será aluno de Walnut, e isso é tudo que Walnut precisa saber. Walnut pausa e então desliza a lâmina de volta para a bainha, claramente surpreso com sua ousadia, embora ainda mantenha a espada ao seu lado. Então ele diz que não a devolverá. Walnut o encara e diz para ele tentar. Ele diz que ameaças não o assustam, sabe que não pode vencer se atacar, mas mesmo que isso o mate, não deixará Winterer ser roubada. Sacando sua pequena lâmina, ele diz que se Walnut quiser sair em paz, terá que matá-lo primeiro. Walnut apenas o observa, chocado, enquanto Boris avança, então Walnut explode em risadas, pegando os dois de surpresa. Ele diz que crianças como ele são difíceis de encontrar hoje em dia. Abaixando-se, ele o encara, deixando-o mais nervoso. Walnut diz que não vai roubar sua espada e nunca cortaria uma criança. Mas, já que falou isso, Walnut quer fazer uma aposta. Ele se pergunta que tipo, e Walnut diz que parecer não confiável é culpa dele. Mesmo assim, prometeu ao conde que o ensinaria e fará isso até a primavera do próximo ano. Até lá, Boris terá uma chance por dia para recuperar a espada. Se ele conseguir, Walnut nunca mais tocará nela, mas se falhar antes de Walnut ir embora, ele fará o que for preciso, até cortá-lo, para ficar com a espada. Ele pergunta o que acha do acordo. Ele diz que sua vida não pertence apenas a ele. A vida de seu irmão agora depende dele, e esse fardo nunca desaparecerá. Então, ele precisa continuar vivendo, não importa o que aconteça. E como um homem grande, ele também precisa proteger Winterer de quem tentar pegá-la. Então aceita e pergunta o que provará que Walnut está falando sério. Walnut lhe oferece uma adaga como sinal do acordo. Se ele falhar, Walnut diz que virá pegar a adaga de volta pessoalmente, porque é importante para ele. Na lâmina, as palavras dizem: lembre-se do desastre. Ele ainda está chocado com tudo isso. Primeiro um contrato, agora outro. Ele nem tem certeza se deve aceitá-lo. Lindsay Rosencrantz diz que ele deve. Quando Boris se vira, vê o quão sério é o rosto dele. Lindsay pergunta por que não concordar. Ele hesita, mas então nota uma luz brilhante riscando o céu. De repente, algo dentro dele começa a queimar. É como quando Jevgen e Guinaman escolheram a única forma de proteger seu irmão. O que preenche Boris agora não é desespero ou vergonha, é o oposto. Olhando para as estrelas cadentes, ele sente que encontrou um guia, uma luz na escuridão. Walnut pergunta se isso significa que ele concorda. Ele pega a adaga e a coloca em seu manto, dizendo que espera que Walnut mantenha sua palavra como um verdadeiro guerreiro. Walnut responde que ele é um guerreiro, assim como seu sobrenome diz. Nesse momento, Boris sente que encontrou a chave para escapar desta longa noite, e pela primeira vez, tudo ao seu redor parece cheio de luz e esperança. Algum tempo depois, no campo de treinamento, Walnut lhe joga uma espada, dizendo que é feita para meninos e que o conde a enviou. Ele a pega e começa a desembainhá-la, mas Walnut o para. Ele pergunta o porquê. Walnut diz que ninguém disse para desembainhar a espada. Por enquanto, eles não estão usando espadas. Ele aponta para o campo e diz que começarão correndo. Boris deve dar voltas ao castelo em um ritmo constante e continuar até Walnut dizer para parar. Lonnie fica com Walnut e observa ele correr. Walnut nota seu olhar e pergunta se algo o está incomodando. Sem olhá-lo, Lindsay diz que espera que a espada seja devolvida logo. Walnut comenta que ele é mais leal do que parece. Lindsay diz que entende o que Walnut está tentando fazer, e sabe que pode ver isso como parte do treinamento, mas se ele pressionar Boris demais, começará a questionar seu verdadeiro motivo. Walnut pergunta se isso foi uma ameaça, então diz que Lindsay está perdendo uma coisa. Ele faz isso porque não confia na habilidade do mestre. Lindsay responde que isso não importa, cada um deve provar seu valor. Walnut se surpreende que um servo tão jovem fale assim, mas diz que entende. Lindsay está apenas fazendo seu trabalho. Ele acrescenta que quer observar Boris, então Lindsay pode assistir também e julgar pelos resultados. Lindsay olha para ele e diz que a escolha é dele, então não deve agir como se estivesse dando permissão. Com isso, ele diz que vai trazer água e se afasta. Walnut fica olhando para ele, se perguntando por que ele fala tão bem. Para um servo, ele tem muita coragem de falar sobre liberdade de escolha assim. Depois de um tempo, Boris ainda está correndo.
Ele está completamente sem fôlego e acha que fez cerca de 10 voltas. Ele se pergunta quando Walnut vai voltar. Walnut disse que só ia ficar um pouco fora, mas ele não aparece. Por um momento, Boris se pergunta se tudo isso é uma piada. Mas não, eles fizeram um contrato, então deve ser o teste de Walnut. Ele quer provar que é quem merece o inverno. Ele promete não desistir uma vez que comece algo. Ele vai absorver cada lição que puder se isso o ajudar a vencer. E se recusa a parar, não importa o que aconteça. Então ele de repente tropeça e cai no chão. Sua vontade diz para sobreviver a qualquer custo, mas seu corpo está dolorosamente fraco. Ele não consegue acreditar que correr um pouco está fazendo ele sofrer tanto. Ainda assim, Boris se força a se levantar. Ele diz a si mesmo que não pode ficar no chão. Ele tem que se levantar e correr. Mesmo enquanto rasteja, ele continua repetindo que deve provar à instrutora Walnut que pode sobreviver, não importa a situação que enfrente. Então ele desmaia novamente. Sua visão começa a escurecer. Um jato de água o atinge, e seus olhos se abrem. Lance está lá, pedindo desculpas por jogar água nele. Boris agradece enquanto se seca, então olha para a espada encharcada e diz que precisa secá-la também. Ele a coloca de lado e começa a correr novamente, pensando que Walnut pode pelo menos ter um pouco de pena dele quando voltar. Walnut de repente grita para ele parar e pergunta por que ele colocou a espada no chão. Boris acha que isso é apenas um treino de corrida? Ele assumiu que Walnut só ensinaria coisas que envolvem diretamente o uso da espada? Que tipo de espadachim ele poderia se tornar com essa atitude? Largar a lâmina só porque está pesada. Ele fica chocado, pois não era isso que queria dizer, mas percebe que discutir ou arranjar desculpas não vai ajudar. Ele ainda cometeu um erro, então ele pede desculpas e diz que não vai acontecer de novo. Depois diz a Walnut para puni-lo. Walnut diz que vai. Primeiro, ele pergunta quantas voltas ele completou hoje, e Lance responde, 12. Walnut diz que essa será a rotina de Boris todos os dias até ele deixar este lugar. Ele agradece. Walnut então se volta para Charlotte e pergunta se devem terminar seu próprio treinamento. Ela olha de volta para ele, e Walnut também, bem a tempo de ver Lance se aproximando. Walnut se perguntou o que fez, e por que ficou bravo com Boris sem motivo. Um mês se passa. Ele passou de correr para treinar com a espada de verdade. Charlotte observa de longe quando Naiatri menciona que a chuva está chegando. Ela diz que Walnut é duro com ele, então não tem certeza se ele deixaria Boris entrar. Mas se ficarem do lado de fora, todos vão se molhar. Charlotte sugere que o tragam para dentro e sentem juntos só por hoje. Walnut pensa um pouco e concorda. Ele pergunta como isso poderia funcionar, já que deveria ser o contrário. Walnut diz que as pessoas conhecem essa sensação. Charlotte diz que nunca sentiu isso, e Boris fica quieto. Walnut sorri e diz que a ambição funciona da mesma forma. Eles continuam subindo cada vez mais, e ele se pergunta quando essa fome vai acabar. Então pergunta a ela o que mais deseja. Walnut diz que duvida que isso seja verdade. Deve haver algo que nem o pai dela pode dar. Charlotte fica imediatamente envergonhada, e Walnut se vira para Boris e pergunta o que ele quer. Ele diz que, se responder, vai compartilhar sua própria ambição também. Começa a responder, mas para pensar. Por fim, ele diz que é como já disse antes. Quando segura a espada, lembra de coisas que não pode esquecer. Walnut espera. Boris diz que quer a força para viver por conta própria sem precisar pedir ajuda. Essa resposta surpreende Walnut, e após uma breve pausa, ele diz que entende. Se ele quer o poder de sobreviver sem depender dos outros, isso é mais simples do que o desejo de Charlotte. Ele pergunta quem são os rivais dela, e Walnut diz que ela deve conhecer pelo menos um nome: Chloe da Pontina. Então ele diz que eles sabem muito pouco. É o Visconde Gampierre, um mestre de lança que também ganha qualquer batalha verbal. Depois tem Bernard de Offredes Orlang, filho do arquiduque Orlang. Ele ainda não tem 20, mas já é famoso, especialmente depois de dar sua vitória do crânio de prata à rainha de Alto Jacinto. Ele pergunta o que é o crânio de prata, e Walnut fica chocado. Ele não sabe. É um torneio marcial só para lutadores com menos de 20. O vencedor recebe um crânio de prata e se torna conhecido em todo o continente. Mas Walnut diz que nunca viu ninguém de Trevo Wine ganhar. Boris diz que se um concurso assim fosse famoso, Yevgon Dinamin com certeza teria participado. Walnut começa a citar a princesa Anifa de Lemy, Saganar de Komzark e até as famosas bandas mercenárias dos países da União como lutadores ferozes. O mundo é enorme, ele diz, então naturalmente está cheio de pessoas fortes. Então ele pergunta o que os dois acham. Charlotte diz que espera que os guerreiros do seu país sejam mais fortes que todos os outros. Ele diz que essas pessoas são apenas estranhas para ele.
A menos que se tornem seus inimigos, ele não se importa com elas. Walnut diz que esse é exatamente o problema dele. Boris nunca pensou em superá-las ou aprender com elas. Ele não diz nada, apenas pergunta por que precisaria ser tão forte. A sala fica em silêncio enquanto Boris mantém uma expressão séria. Walnut diz que mesmo depois de decidir aprender a espada, ele ainda não sonha em ser o melhor. Para alguém que treina com uma lâmina, ele tem pouca ambição. Ele responde que é improvável que encontre as pessoas mais fortes do mundo, e ainda menos provável que lute com elas. Para ele, basta aprender a espada o suficiente para viver livremente. Walnut ri e pergunta se sobreviver é realmente seu único objetivo. Ele diz que sim, foi isso que ele disse desde o início. Walnut pergunta se ele não tem desejo de sobreviver de uma maneira maior, mais satisfatória. Boris diz que não sabe se alguém como ele pode se dar ao luxo de viver assim. Walnut pergunta o que ele quer dizer com se dar ao luxo. Walnut diz que isso significa que ele quer uma vida tranquila, onde não lute contra o destino ou chame sua atenção. Então ele aponta para ele e pergunta se ele não tem orgulho. Ele não quer deixar o que está em seu coração neste mundo? Pergunta se ele nunca pensou que uma flor é mais bonita quando floresce em seu esplendor. Imediatamente ele pensa em seu irmão, e o pânico o atinge. Ele começa a suar. Ele aperta a mão e diz: "Uma vez que você morre, acabou." Parecer glorioso não significa nada. Ele não quer brilhar intensamente por um curto momento como seu irmão fez, e depois desaparecer. Ele não quer viver apenas nas memórias dos outros. A dor e o medo estão estampados em seu rosto. Ele diz que a vida de seu irmão terminou naquele campo. Que significado há em seu irmão mais novo lembrá-lo? Que sentido isso teria? Walnut o olha friamente e pergunta quantas pessoas morreram por ele. Isso pega Boris de surpresa. Ele diz que não consegue pensar em ninguém. Walnut diz que esse é o problema. Ele tenta carregar muitas vidas mortas de uma vez. Primeiro, mesmo que viva em paz, ele não é imortal. Não pode viver para os mortos para sempre. Não importa o quanto seja cuidadoso, nunca viverá no lugar deles. Segundo, enquanto estiver vivo, não pode apagar seus próprios desejos. Walnut dá um exemplo. Se Boris sentir fome, deve comer o que vê, até comida do chão ou restos dos outros. Ele realmente vai sufocar sua fome e se afastar da mesa só olhando a comida? Quanto tempo consegue viver assim? Isso pode ser chamado de viver? No momento em que uma pessoa para de querer algo, ela já está morta. Ele realmente pode alcançar seu objetivo com uma alma tão vazia? Walnut chama isso de alma faminta e murcha. Ele responde que mesmo se ficar forte e matar todos os grandes guerreiros, o que mudaria? Os mortos ainda não voltariam. Walnut o encara e estala a língua, admitindo que Boris tem um ponto, mas ele está errado também. Construir toda a sua vida em torno dos mortos e chamar isso de viver é absurdo. Walnut pergunta se ele realmente não tem nada que queira para si, nenhum desejo de viver plenamente e alimentar essas ambições famintas. Ele diz que pode honrar os mortos vivendo melhor, não apenas arrastando sua vida. Boris diz que houve um tempo em que queria isso mais do que tudo. Queria sua família segura e seu irmão vivo, mas está cansado de querer coisas que nunca acontecem. Há muito tempo, ele perdeu o interesse em tudo, exceto em sobreviver. Seu irmão uma vez lhe disse para testar todos os caminhos que sua vida poderia tomar e ficar vivo. Então é isso que ele fará. Não vai desistir facilmente. Ele viverá muito tempo, não importa o custo. Mas, se viver tanto, talvez isso deva significar algo. Apenas sobreviver começa a parecer vazio. Rose interrompe perguntando por que continuam chamando-o de pobre. Ele vive bem na casa deles e não quer por nada. Também não vai passar fome lá. Walnut ri e diz que isso é justo. Então pergunta a Boris o que ele vai fazer. Vai pular o treino de hoje só por causa do tempo? Rose pergunta se ele realmente quer treinar nessa tempestade. E Walnut diz que podem parar por hoje se quiserem. Ele se levanta e diz que não se importa em sair. Ele segue Walnut. Rose diz que sempre podem fazer isso outra hora se estiverem cansados. Camila concorda, mas Lanze fica em silêncio. Eles saem para a chuva, e Lanze fica debaixo da tenda para assistir Boris e Walnut treinarem. Walnut brinca que o tempo tá perfeito, e pergunta se ele tá pronto. Mesma regra de sempre, 1 hora. Se ele não conseguir pegar a espada nesse tempo, o treino acaba por hoje. Boris saca a espada e diz que vai pegar hoje, ele precisa. Ele se prepara e avança. Ataca com a espada baixa ao lado. Walnut lê seus passos e tempo, e bloqueia facilmente com o bastão. Boris se esforça contra ele, enquanto Walnut mal sente a pressão. Eles se encaram por um momento, as armas tremendo, e Walnut diz para ele tentar de novo. Um leve toque manda Boris para trás. Ele recupera o equilíbrio e percebe que a mão ficou dormente. Ele percebe que isso não é suficiente. Precisa ficar mais forte, então aperta a espada com mais força e ataca repetidamente, dizendo a si mesmo que precisa ser forte o suficiente para que ninguém, depois de Walnut, possa tirar dele novamente. Todo mundo quer essa espada, então se ele quer mantê-la, precisa ficar mais forte. E se continuar assim, talvez um dia as pessoas parem de observá-lo e de atrapalhar seu caminho. Então, mesmo que os fortes dominem todo o continente, ele ainda pode encontrar uma caverna onde possa descansar, um lugar onde ninguém possa ameaçá-lo, onde possa finalmente chorar em paz.
Esse pensamento só o frustra mais, porque agora seu coração está preso em um lugar onde suas lágrimas não conseguem chegar. Ele levanta a espada novamente. Desta vez, há algo diferente em seus olhos, uma verdadeira ambição. Ele avança, gritando que está vindo, e solta uma série rápida de ataques. Walnut bloqueia um golpe após o outro. Boris continua pressionando, e Walnut começa a sorrir. Agora sim, isso é melhor. Ele finalmente está ficando mais rápido. Ele morde os dentes e continua, enquanto Lanze observa a distância. Eventualmente, Boris cai no chão, mas se levanta imediatamente. Ele está decidido a ficar mais forte. Lanze continua assistindo, impressionado com sua dedicação. Walnut diz que ele tem uma última chance hoje. Desta vez, Walnut ataca primeiro, e Boris bloqueia. Walnut diz para ele fazer melhor e ataca novamente. O bastão arranha seu rosto e o corta. A visão do sangue desperta algo dentro dele. Ele pausa por um segundo, então percebe que precisa pegar a espada de volta a qualquer custo. Seus olhos se tornam afiados, e ele range os dentes. Ele levanta a espada acima da cabeça e salta. Walnut fica surpreso. Os olhos de Boris estão cheios de desespero. A chuva cai ainda mais forte, batendo em sua espada enquanto ele mergulha em direção a Walnut. Boris solta um grito, e Walnut percebe que é isso. Ele finalmente encontrou o que estava faltando. Ele ri, aperta o bastão e enfrenta o ataque de frente. Sua espada morde levemente a madeira, e Walnut parece satisfeito. Bom, Boris se assusta e recua. Ele ofega, mas sorri. Finalmente, progrediu. Ele tropeça, olhando a espada voar. Nunca largou desde que perdeu o inverno. Walnut o chama de patético e solta o inverno. Todos lutam neste mundo, mas merecem viver. Boris olha para cima e algo nele responde. Havia um espírito maligno no lago, e ele perdeu o irmão. Yevgenin disse que ele deve lutar com tudo. Ele chora, segurando Walnut, enquanto Lance observa. Ele olha para o quarto da irmã e diz que é só o começo. Para onde ele irá? Que vida escolherá? E agora, finalmente, ele tem sua espada de volta.